Vivo num lugar escuro. Do medo fiz a minha casa abrigo num lugar escuro. Guio-me nos corredores por vozes que me chamam e eu escuto. O vento esbarra-se contra as memórias, as árvores dançam na melancolia. Não vejo luz, só obscuros elementos de uma vida. Do meu triste hábito de fumar, lembrei-me que poderia ter sorte. O que me andava a matar, hoje podia tirar-me a morte. Uso o isqueiro para ver no escuro, mas quanto mais o seguro, mais o medo muda de lugar. E quando a luz revela o que se esconde, o calor lembra-me o preço de saber. O medo já não está no escuro, está na minha pele a arder. Cada medo tem o seu isqueiro, cada luz a sua sombra. Foi um dia atarefado. Vi o sol pôr-se lentamente, por detrás do monitor que eu tenho à minha frente. Quando saí alaranjada, encontrei o sol poente. Caminhei por entre os passos e a voz de muita gente. Da janela deste metro percorri paleta inteira, do vibrante da cidade à escuridão desta fronteira. A multidão foi escasseando face à vida recolhida. Esperei pela última paragem, para dirigir-me à saída. Com a noite já instalada e o tom da vida suburbana, senti um pequeno arrepio, alguém se aproximava. Lá ao fundo um vulto esguio, barba rija eu distingui. Pouco mais se via, estou sozinho, não cedi. Conforme o corpo foi chegando, vi na aproximação. Olhos escuros e intimidantes, foi subindo a pulsação. Olhou-me diretamente, mãos escondidas, estou sozinho. Desculpa, mano, tens um isqueiro para um cigarrinho? Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TBCC, do Teto de Baixo ao Chão de Cima. Comigo João Almeida, eu sou o Mário Oliveira e hoje o tema é privacidade versus segurança. Almeida, de forma muito rápida, tenho aqui uma coisa para tu fazeres. Ai, já me estás a queimar. Já. Boa. Que é, diz o nome do nosso podcast em inglês, rápido. The ceiling of bottom is the floor of the above. Let's go! It's the floor of the above. The floors, let's go! The top. Mano, Não, eu ontem estava... E tu bugaste-me agora, bugaste-me pesado. Eu ontem estava a fazer aquelas mocas do estar a falar em inglês e estava de género, what? Como é que se diz o nome Que do nosso grande moca, podcast yeah, em inglês? The floors of the aboves. E parece mesmo trolha Yeah, quando nós estamos é a dizer mesmo isto. aquele- Sem qualquer tipo de ofensa aos trolhas. Mano, Foi uma vamos maneira ter que de cortar. expressão. Não vamos. Vamos. Já estás a Vamos. dizer merda? Estás a dizer merda, mano. Mas agora, mais a sério, introduzindo o tema, o que é que eu tinha para dizer? Sobre privacidade versus segurança. Nós, como no outro episódio, tivemos alguma dificuldade. Começamos mesmo assim a rasgar. Sim, é já. Mas deixa-me só dizer que tipo, está ok. mesmo a custar a começar este episódio. Está a Não custar, percebo porquê. está a custar um bocado. Está duro. Opa, eu estava a contar com Está a bater em chuva pedra. Também. e frio, mas opa, é outubro e está calor de verão, portanto É outubro e estão 30 graus lá fora. está um e mix muito de sol. feelings. Mas pronto, Muito sol. voltando, o que é que eu tinha? Eu pensei, no último episódio nós tivemos ali um bocadinho em delírio no sentido de definições, não é? Ou seja, na altura, Certo. o que é morte, o que é Aqueles morte, 10 minutos que nós colocamos Exatamente. fora e que ninguém sabe que existiu. o que é morte para ti, o que é que não é, e achando que isso seria essencial também, tentei pegar no tema, analisando o que é segurança e privacidade, sendo que são duas palavras que têm alguma presença forte no Boa. sentido de... Boa. No sentido de definição, não é? O que é segurança, o que é privacidade, sendo que são coisas minimamente complexas de perceber e acho que podem variar de pessoa para pessoa. Então, o primeiro tópico que trazia era um bocadinho vermos aqui o que é para mim, tanto para mim como para ti, segurança. E indo pesquisar, não é? E a primeira coisa que aparece sobre segurança, e eu vou dizer a segurança é a proteção contra perigos e riscos, podendo ser entendida como a ausência de ameaças, perdas ou incertezas. Isso é sempre um bocado difícil de definir por aí, porque depois tu começas a pensar, ok, o que é um perigo? Mas espera, E o que é uma mas é incerteza, isso, mas é isso, não é aí que eu vou tentar culminar. O termo abrange diversas áreas, desde a segurança física de pessoas e bens, até à segurança emocional, social, digital, nacional.
em geral está relacionada a um sentimento de confiança, estabilidade e tranquilidade. Ou seja, tu podes admitir que não teres segurança social, ou seja, no sentido de se tu tiveres um problema na tua vida, não tens o devido suporte por parte do Estado, podes dizer que não tens segurança. De certa forma, sim. Não Mas estás isso- pelo menos seguro da. Eu percebo a nível de definição, acho que esta definição ocupa Não, é bem uma boa espaço. definição, é só tipo. É um loophole, estás a ver? É um ciclo, porque tu começas sempre a encontrar buracos dentro dessas definições. Pá, pois claro, não é? Porque E é sempre tinhas um de ver bocado a difícil definição de definir. confiança, não é? Sim, mas em termos práticos, imagina, se não seguirmos por essa definição de dicionário, porque senão eu podia te perguntar também, então qual é que é o papel do Estado? O papel Mas do é isso Estado que eu não quero é tipo chegar, a que é definição de a segurança. segurança. Esta de- primeira parte era um bocadinho por aí que eu queria pegar contigo, que é, e era isso que eu te queria perguntar. Porque depois de ver esta definição, o que é que tu te perguntas? Exatamente o que tu te perguntaste, que é segurança não deixa de ser um discurso político e cultural. Certo, A segurança é certo. diferente para Por mim e i- para ti, e se mudarmos de país e de religião e de E cultura, depois tens diversos tipos de segurança, mesmo dentro do mesmo país e cultura. Por isso é é que em isso. Portugal tens a segurança social. Exatamente. Que faz com que exista uma justiça na questão, na Ou distribuição, que ou, se pretenda ter uma justiça. certo. Não é? Então pronto, a minha pergunta era, para ti, o que é realmente segurança? E, na verdade, a pergunta à qual eu tentei também responder é proteger-nos de quem, de quê e para quê? Uhum. Quer Ok. dizer, a segurança ou seja, Imagina, eu acho que partindo se calhar de uma definição prática, hum, segurança é eu tu estou andares na rua sem teres medo o mais prático de. possível, é isso que eu te quero Sem perguntar. teres medo de ser que te afetem não só na tua vida física, em termos físicos, ou seja, de tu ires na rua e seres agredido por alguém Certo? ou alguma coisa. Porque depois acho que a segurança também não é só das pessoas para outras pessoas, mas segurança, por exemplo, tu andas na estrada e um edifício poder-te cair em cima. Claro, claro, claro. Ou seja, é nesse sentido físico e depois também a segurança emocional, ou seja, tu não saíres à rua e seres, sei lá, poderes ser completamente julgado em praça Assediado. pública ou assediado ou insultado, etc. Acho que tudo isso faz parte da segurança. Yeah. Agora, se tu me perguntares como é que se garante isso através das forças do Estado, é Mas algo mesmo muito a difícil. problemática aqui mais difícil é, e eu acho que vivemos um bocadinho numa altura dessas que a narrativa de segurança pode ou não ser condicionada, não é? Ou seja, hum, tu podes sentir-te mais ou menos seguro sem que as variáveis empíricas variem, não é? Basta a tua percepção da segurança variar, não é? E estás a Que falar é o que acontece. especificamente daquela notícia que saiu aqui há uns tempos que diz que, apesar da criminalidade ter descido 2%, Sim. as notícias sobre a Crimes e a criminalidade criminalidade aumentaram aumentaram. cerca de Isso. 100% ou 150%. Sim. Ou seja, a tua percepção é de que estás num país menos seguro quando não estás. Ou seja, é um jogo político. Neste caso, pelas forças da extrema-direita que pretendem fazer com que haja uma sensação de menos segurança para que possam impor regras mais Yeah. que atentam mais à tua privacidade, se quiseres ir por aí. Sim, arranjar uma À tua narrativa de privacidade desculpabilização de Exatamente, não problemas só a tua reais. privacidade, mas liberdade. Sim. Aqui a questão é, eu sempre que me deparo com essas notícias, questiono-me um pouco sobre a veracidade dos dois lados. Porque imagina, Sim, e há tu sempre prós e tens um contras dos dois trabalho, tu lados. também estás mergulhado muitas vezes em questões informacionais, de dados, e sabes que os dados e a análise dos dados também muitas vezes são analisadas para o lado que te dá mais jeito. Certo. E tu podes pôr os dados, podes metê-los da maneira que tu Então, quiseres. É aquela questão dos gráficos. Por isso é que eu estou. Esta aldrabar pergunta um para gráfico, mim no fundo. nem pretendia elaborá-la muito, mas aqui a questão que mais fundamental é essa, no sentido de percebermos o conceito de segurança, para discutirmos depois até que ponto podemos ou não permitir que invadam a nossa privacidade. É difícil, porquê? Porque vamos estudar a segurança. E queremos estudar a segurança no sentido de facto, nós vivemos numa altura em que, pela falta ou não de segurança, abrimos mão ou não da nossa liberdade ou privacidade. Contudo, é difícil descobrir o quão mal estamos ou bem a nível de segurança quando as percepções são manipuladas e os próprios dados também. Ou seja, quando sai uma notícia desse tipo, eu não por culpa minha, não é? Porque eu também não fui ver o estudo onde foram recolhidos aqueles dados e tudo mais.
Mas muitas vezes esses estudos têm relevância meramente, ou seja, Estatística. estatística. E é relevância no sentido Sim, mas eu acho que se de formos ser a algo mais partir por científico e aí, matemático. Não, atenção, mas, eu mas baseio-me pelos dados, claro, é isso, obviamente. porque imagina, se nós formos por aí é sempre mesmo muito difícil tu chegares a qualquer tipo de conclusão. Claro, Porque se tu fores ao Google, por exemplo, vais ao Google e pesquisas, as vacinas têm efeitos maléficos para claro, o claro. corpo humano, aparecem estudos Sim, sim. a comprovar isso. E se tu disseres, as vacinas têm benefícios para o corpo humano, aparecem estudos Atenção, eu não estou a comprovar tentar isso. dizer Só que lá não está, são tipo, válidos. a relevância estatística é tu dizes, mas existem muito mais estudos e muito mais credíveis a dizer que as vacinas são Claro. boas do que as vacinas são más. Eu não estou a dizer que os dados não são válidos. Eu acho que, aliás, tudo deve ser construído sobre bases empíricas. A questão aqui está na credibilização que tu atribuis às instituições Que fazem que essas... fazem essas recolhas. E que Certo. quanto mais tu entras no espectro do quem é que manipula a narrativa, mais entras no espectro de perceberes que tudo é minimamente controlado, não é? Certo. Ou seja, aqui o meu ponto fulcral não é chegar a nenhum sítio político ou não. É só dizer que é difícil perceber o estado da segurança. É porque lá está, nunca sabes bem de onde Porque é que vêm os teus dados, quem é que controla tu os teus consegues, não dados. é? A nível local, E imagina, esse também era um dos pontos aos quais eu queria chegar, mas também não queria estar já a pegar nesse tópico, mas tem muito a ver com essa segurança. Tem a ver exatamente com aquilo que tu estás a dizer, que é usar-se a segurança e usarem-se as regras para limitar a tua liberdade e para que tu só possas agir de uma maneira que as pessoas que detêm o controle desses dados queiram que tu ages. exatamente, é isso, é isso. Ou seja, porque este tópico conduz um bocadinho para esse sítio. Então, que se é, calhar, para fechar um bocado essas definições, o que é que tu dirias que é essencial? Por exemplo, 3 tópicos que são essenciais para a segurança, ou basicamente uma definição dessa segurança, e para a definição de privacidade. imagina, a seguir eu ia à estrutura do que é privado, ou seja, tentamos escavar um bocadinho o conceito de privacidade. Mas, para mim, segurança, e também não tendo pensado muito sobre isso, e tentando extrapolar um bocadinho a definição, não é? Porque esta definição pronto, é factual, acho que não há nada. Ou seja, esta definição não atinge campos políticos, não é? Pronto, Sim, é uma é como definição todas as definições, factual. é geral, É geral, concisa, não, exatamente, inclui aquilo que tem que incluir, não acarreta qualquer tipo de mensagem subliminar, não é? qualquer Portanto, mensagem política. Exato. Sim. Ou seja, eu com esta definição concordo. Num aspecto mais pessoal, eu diria que se calhar a segurança prende-se com a condição necessária para que tu possas exercer a tua liberdade, Certo, concordo, né? concordo. Agora aí também temos de Mas- explicar o que é a liberdade e onde é que ela começa e onde é que ela acaba. Sim, e eu percebo. posso sempre pôr outros contra-argumentos, que é, tu para teres segurança, de alguma maneira has de ter que limitar a liberdade. É um bocadinho Não é? a conversa 2, Certo. Ou seja, aí é que está o cerne da questão entre perceber o que é saudável abdicar da liberdade, ou seja, da privacidade, daquilo que é teu e meramente teu, Para manter a segurança. para manter a segurança. E daí Mas imagina, eu diria que tu podes limitar toda a liberdade que implique uma perda de segurança noutra pessoa. Ou seja, por exemplo... sim, é aquela tu lógica dizes- de não faças aos outros o que não queres que te Sim, façam. mas não só por aí. Mas, Por mas a exemplo, expressão também é um bocado... tu podes limitar as pessoas de agredir alguém porque isso vai ser um atentado à segurança delas. Agora, não podes limitar alguém de se vestir como se veste e alegar que isso é um atentado à segurança das outras pessoas. Pá, pois esse é um top, por acaso, né? Aquela questão da lei das burcas é um Exatamente. bocado... Opa, Pode ser eu nem ia problemático falar no nisso, mas sentido de... como surgiu a notícia ontem, acho que é relevante. Acho que é eu relevante vou ser falar. sincero, eu não analisei esse tema profundo e acho que é um tema muito, muito complexo. Sim, é mesmo difícil estarmos Porque eu acho a que... dissecar isso. No outro dia vi um vídeo pá, nós analisamos o mundo sempre com lentes muito objetivas e analistas e calculistas e tal. E nós vivemos na atualidade um mundo extremamente complexo. A globalização Sempre vivemos, misturou tanta coisa que agora nós não podemos olhar para um problema e dizer... Porque imagina, tu ouves alguém extremamente radical a dizer pá, as burcas... Pessoal, pronto, que pensa no primeiro exemplo
e usou como a verdade fundamental de tudo aquilo. É a generalização. O problema da Só generalização que a questão é pegares num caso até pode não específico ser e dizeres que são extremamente tudo igual. errado. Se tu me disseres assim, é estranho ver alguém de burca. Claro que é, não é? Tu estás num Mas sítio é onde estranho não porque é. não estás habituado. Estás não num é? sítio onde não estás habituado, o teu contexto cultural, religioso. Aliás, não é só por não estás habituado, mas tu próprio consideras que aquilo é uma espécie de um atentado à liberdade individual da mulher. Que No pode não ser. entanto, Que basta, exatamente. se te informares um bocadinho, aquilo muitas das vezes é imposto pela Exatamente. própria mulher. Era esse ponto que eu queria Sentem-se chegar, que é bem. tu não podes alegar que É, mas nós queremos proibir É o questão uso da da- burca porque é um atentado à liberdade das mulheres. Não, Como mas se o ser ocidental atentado fosse quem definisse o que é bem Exatamente. viver. E não só isso que é. Tu impores a alguém que use burca é exatamente a mesma coisa que impores a alguém que não possa usar burca. É igual, é uma um limitação. atentado à liberdade. É, tipo, claro. tu deves ter a liberdade total para poderes usar aquilo Mas que eu te percebo apetece- no sentido apetecer, de- desde que não atinja a Mas- segurança das outras mas- pessoas, não é? O que eu acho que se calhar nos distancia dessas pessoas que têm essas afirmações muito fortes e isso aí, não duvidam de nada, é a capacidade de percebermos que existe razão e mentira em todos os lados. Porque Claro, porque se tu- imagina, eu também podia pôr um ponto do outro lado que é, opá, alguém pode esconder uma arma debaixo de uma a vestimenta cara qualquer. comete um crime, não ou a há cara, forma de se identificar. por exemplo. Mas Ah, imagina, quem diz uma burca diz as vestimentas das freiras. Por Opa, exemplo, uma aquilo é máscara do cena uma larga, máscara tipo, do dá para Covid, esconder ali alguma cena uma por baixo. balaclava, acho que é balaclava, Sim, sim, uma sim. balaclava, pá, tudo isso pá, é igual. Ou Pá, seja, o próprio gorro, uns óculos se e calhar, uma gola. se calhar seria uma lei mais justa. Eu não, epá, eu não estudei a fundo, nem sei como é que foi apresentada e aprovada, nem tudo. Mas se calhar era mais justo dizer, é proibido tapar a cara. Certo. Tu especificas aquilo a uma Porque se burca. justificas aquilo com o tema segurança, pá, não, então não uses burca, não é? Certo. Usa Ou seja, tudo. e eu acho que usar isso como uma questão de segurança acaba por pôr algumas dúvidas na verdadeira vontade das pessoas que impuseram Imagina, isto aqui, essa regra. para mim, isto é simples. E também vou só dizer isto e depois podemos voltar a recentrar, porque acho que senão podemos nos desviar um bocadinho do tema. Mas isto são claramente narrativas políticas para retirar a atenção daquilo que verdadeiramente interessa. Certo. Estatisticamente, olhas para os dados e dizem-te coisas que não deveriam ser motivo para concentrar a atenção neste tipo de problemáticas. Certo. Estatisticamente, olhas para outras situações que te dão indícios fortíssimos que devias te concentrar Mas naquele não te problema, concentras porque não tem tração política. que não tem tração política nem tem soluções Certo. e ninguém se interessa, que é a escola, o facto habitação. a habitação, a saúde, o facto de tu formares, não teres capacidade de empregar internamente os teus jovens que são os teus jovens. Isso é a chamada. Tu também viste isto, que é a teoria do gato morto. Que é, imagina, tu estás numa sala, alguém está a ter uma discussão qualquer. Tu chegas lá com um gato morto, atiras o gato morto para cima da mesa. Sim, sim. Ninguém mais vai pensar na discussão. Claro, Porque está toda a é- gente focada no é gato isso, morto. é isso. E este tipo de leis são exatamente isso. Que é, nós estamos a olhar para um país que está cheio de problemas em termos de habitação, em termos de saúde, em termos de educação, etc. Atiras um gato morto para cima da mesa, que é uma lei que provoca as pessoas, a confusão passa a ser gerada toda à volta dessa lei e e esquece ninguém o quer resto. saber mais do resto. E vai-se prolongando mais um tempo. Yeah. E eu acho que a política agora faz um bocado assim, é retirar a atenção do que é importante. E lá vai passando um mês, lá vai passando outro. De facto, tu vais conquistando uns eleitores porque estás a tocar em pontos que, pela própria narrativa que tu crias, as pessoas prestam atenção. Certo. Porque se tu passares 1, 2, 3 semanas a dizer há um problema com isto, 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 as pessoas vão começar a dizer, "Foda-se, de facto, Se calhar há um se problema calhar com há um isto." problema com Yeah. isto. E, opa, eu não te vou dizer que não há um fundamento, no sentido de há um choque cultural, Certo. as pessoas agarram-se àquilo. As pessoas agarram-se àquilo, tu apresentas uma proposta, tal, esteve bem. Resolveu um problema que foi criado por ele próprio, que eu passei a acreditar, e estás a perceber? Tu crias um problema. Lá está, é essa resolve- questão da. E essa E lei, vai-se se mantendo calhar tudo esta igual. lei da burca veio exatamente dessa notícia que diz que as notícias sobre criminalidade aumentaram 150%. Claro que sim. Crias a percepção na população de que a criminalidade aumentou. A seguir, metes uma regra que tu queres impor porque achas que é correta dentro da tua ideologia para supostamente suprimir essas questões de criminalidade. E conseguiste passar uma lei que tu querias passar com motivos que não têm nada a ver com as Que tuas até podem intenções. ter, mas é de género. A questão fundamental aqui é, essa lei não resolve nada. Certo? Yeah. Nada.
Essa lei é, o que é que vai acontecer? As pessoas que usam burca não vão poder usar. Ou seja, Certo. ainda vão estar Mais condicionadas. mais revoltadas, mais condicionadas. Já. As pessoas, imagina o que é por ti agora dizer assim, não podes andar mais de t-shirt. Ou seja, as pessoas que usam burcas de forma voluntária, que gostam, que faz parte da sua identidade, não podem. Imagina, isto é pesadíssimo. É, claro que é. É É uma pesadíssimo. limitação à tua liberdade. Enquanto ser Pesadíssima. humano. Não é? Como forma identitária, é de género, eu não posso ser eu. Certo. Então, é pesado. E depois se isto é um problema estrutural de segurança, resolvemos os problemas que estão para trás. Certo. Ou seja, isto é resolver um problema condicionando-o. Ou seja, É questão de, tipo, imagina, é uma tentar- barragem. É tipo, tens um rio, não é? E metes uma barragem. Mas é de género, bro, se O começar, rio não vai parar de correr. se começar a vir muita água, ela vai tombar, man. Yeah. Estás a perceber? Sim. Ou seja, basicamente se isto nós é um estamos a focar muito nas consequências e não Se isto é um naquilo que problema de causou essas segurança, consequências. se é um problema de segurança, vamos analisar primeiro. E depois esta política de imigração e tudo mais, analisa-se de forma extremamente micro, que é completamente centrada na nossa capital, onde há aqui em Lisboa, aqui o Martim Muniz e não sei o quê. Bro, Ah, pá, há então, estrangeiros na apanha da maçã e das vinhas e não sei o Mas há quê. muitos anos já. Há anos e anos. E porquê é que não se fala? Pá, porque não tem interesse, mas também há impacto lá. Certo, só que não é tão mediático. Mais E não uma dá vez. votos, não é? Não dá votos. 50 votos ali em Vila Miá, não dá votos a ninguém. Ou seja, essa questão da segurança, acho que daí as narrativas. Acho que é perigoso no sentido de que a segurança é um tópico que deve ser analisado com muita calma e quase de pinças, porque pode existir falhas de segurança, mas eu acho que têm que ser. Dá trabalho resolvê-las. Trabalho e tempo. Se a imigração for E tem que efetivamente. ser uma resolução estrutural, não Completamente, é uma resolução completamente. destas, no fundo, das consequências, que é as pessoas vêm para dentro do nosso país e depois tu estás-lhe a impor limites para, no fundo, tentar afastá-las do nosso país. Não, o problema não é esse. O problema é que nós devíamos de fazer um controle anterior a esse para controlarmos efetivamente como é que essa imigração é feita, para garantir que as pessoas que entrem dentro do país têm todas as condições de liberdade e de segurança, Claro. no fundo, para viverem cá. Exatamente Que é como para para garantir, nós. exatamente, é para garantir igualdade para todos e segurança para todos e saúde para todos. Agora, não é depois de deixar as pessoas entrar, impor-lhes condições para que elas sejam tratadas como menos seres humanos do que nós. Acho que não faz grande sentido. Mas pronto. A nível de segurança, eu diria que é um bocadinho por aí. A nível de privacidade, e também para depois passarmos e também passar um bocadinho a palavra, eu estava a pensar no sentido que antigamente as pessoas eram todas muito mais privativas na sua essência, não é? Não havia, provavelmente não tinhas uma câmara de fotografar, se tinhas, era uma coisa tipo de morada, tu não tinhas acesso à internet, comunicavas com a tua estrutura comunitária, não é? Falavas, abrias a porta a quem conhecias. Atualmente não é? Atualmente mostras-te a pessoas que nem conheces, os Certo, teus ou gostos, seja, os teus hábitos, o teu estilo, Pois, a tudo música que aquilo tu gostas, tudo aquilo que tu publicas, o tudo. que nós estamos a fazer aqui, não é? Nós estamos a Sim. abrir a porta Então, para estamos a porque até expor. estamos a expor os nossos hábitos e há uns artigos engraçados que a inteligência artificial já consegue, através daquilo que tu pesquisas na net e daquilo Sim, que perguntas, definir determinados tipo, atividades que tu costumas fazer Isso, e infinito. hábitos que tens e mesmo gestos que tu costumas ter e guardar toda essa informação. Tudo. Ou seja, nós expomos-nos muito. Então, Peço imensa Pronto. desculpa. é o. Chamadas ao sábado de trabalho é complicado. Mas desliga Já está. Estou a brincar. Já está. Estou a brincar. Seguimos Mas fortes. isto para dizer o quê? O que é que resta da nossa privacidade? E a pergunta é: o que é só teu e o que usarias sobre ti para fazer alguém se sentir muito teu íntimo? Ou seja, tendo em conta que nós expomos Não muito. sei se percebi a tua pergunta. Imagina, nós mostramos muito aquilo que somos. Ok, estás a dizer Se tu aquilo que quisesses- é realmente privado. Se tu quisesses me fazer sentir muito próximo da tua intimidade, no sentido de conhecer coisas que muita gente não conhece, o que é que mostrarias? É que eu sinto que nós já temos de escavar a sítios que antigamente não seriam tão profundos, percebes? Não, e mesmo que, por exemplo, dando novamente o exemplo do nosso podcast, que é, nós de alguma maneira também tentamos e somos o mais genuínos possíveis dentro do podcast que estamos a fazer. Claro. Ou seja, aquilo que nós fazemos não é uma persona.
Sim, Somos somos nós. É a maneira como nós lidamos com as coisas e a maneira como discutimos as coisas. E isto já é um bocado uma entrada dentro daquilo que é a nossa privacidade. Muito não é? íntima, não é? Daquilo que é a nossa intimidade. Mas eu acho que há sempre partes de ti que tu não mostras que têm mais a ver com o teu lado emocional. E agora isto foi uma conclusão a que eu acabei de chegar, que é, se calhar a parte que é mais exposta de ti é mais a racionalidade do que a própria emocionalidade. Porque há determinadas áreas emocionais que tu não te queres expor por questões de vulnerabilidade. Completamente. Que é aquilo que eu acho que tu demonstras mais quando estás, por exemplo, numa relação amorosa. Que é a questão das vulnerabilidades. Ou seja, expor as tuas fraquezas e as tuas inseguranças. Então, imagina, a pergunta final, no sentido da privacidade que eu tinha era: se isso aí é o que resta de ti para tu mostrares a alguém que queiras fazer sentir íntima Dentro de ti, da né? minha Dentro intimidade. da tua intimidade, sentes que se calhar estará aí o limite para ti, sobre o qual, Isso é uma excelente pergunta e é uma excelente maneira de definir qual é que é o limite da tua não é? privacidade. Porque imagina, para ti a emoção, o que é que são as tuas emoções, se calhar era aí que seria pior para ti alguém conseguir ir roubar-te isso. Sim, e eu por acaso acho que concordo plenamente com isso, porque para Para- mim aquilo que é mais, e é uma das coisas que me faz muita confusão, que é tu, por exemplo, ires a uma rede social e vês pessoas a gravarem-se, sei lá, a chorar. Yeah. Ou têm um momento emocional pesado e a primeira Pois, coisa eu que acho que isso fazem depois é também gravar. tem gravidades, não é? Certo, mas imagina, o que eu estou a dizer é, se calhar isto faz-me confusão e eu nunca tinha percebido porque é que me fazia confusão. E se calhar é precisamente por causa disso, que é, tu estás a expor um lado emocional teu, Quando quiseres uma mostrar intimidade a alguém, vais não lhes vais dar o mostrar quê? Não tens Não- mais nada para mostrar. Mas eu se calhar nem ia por aí, que é, eu acho que isso passa o foco de tu viveres determinados momentos em que estás definitivamente emocionado, em que não estás a viver esses momentos e não estás a desfrutar dessas emoções ou a viver essas emoções quando elas são emoções negativas, porque o teu primeiro intuito é partilhá-lo com toda a gente, é expor essa tua privacidade. E se calhar isso para mim é o maior problema, mas não entra tanto dentro desta discussão. Mas se eu tivesse que definir, Entra, mas definia. teríamos aqui de ramificar, não é? Um bocadinho. Mas Certo, mas eu acho que essa é uma ótima definição, que é o limite da tua privacidade, uma parte que tu não podes, ninguém pode transpor, é transpor para o teu lado da emocionalidade. Ou seja, violar aquilo que é a tua privacidade de emoção, a tua privacidade de paixão, a tua privacidade de vivência, no pois, fundo. eu também cheguei mais ou menos à conclusão, que é por isso é que também trouxe esta pergunta, não é? Encadeei os raciocínios e cheguei aqui. Mas às vezes é difícil perceber até que ponto nós já não fornecemos este tipo de dados, não é? Já, muitas vezes Os algoritmos inconscientemente. conseguem perceber, não de forma direta, mas E mesmo, indireta. por exemplo, não sei se já te apareceu, mas aparecem muitas vezes aqueles reels tipo motivacionais ou relacionados com. Sim, ou, se por fosse, exemplo, e se fosse a fazer um estudo, provavelmente apareceriam-te sempre esses reels em momentos onde se calhar irias precisar mais. exatamente. Ou, por exemplo, partes de filmes que tu achas mais emocionais Claro. ou mais ligadas com aquilo que é a tua maneira de viver. E tu não sentes, E por tu exemplo, dás, estás a dás ver- um like e isso fica gravado. estás a ver reels à noite. São cenas mais A emocionais do que o minha é resto sempre do bem dia. mais filosófico, Yeah, sim, do que durante o dia. mais introspectivo. E isso faz tudo parte do algoritmo. Claro que faz, porque eu vou ver uma vez, dei 3 ou 4 likes. No dia a seguir apareceu um Isso não algoritmo é um- diferente. Isso Dei não é um. o fundo. Olha, por exemplo, É aquela questão para mim já é pesado. aquela questão do Instagram agora mostrar-te os reels em que os teus amigos deram like. Isso não é uma espécie de uma invasão de privacidade. Opa, imagina, eu por acaso esta semana estava a ouvir um podcast e falaram disso e eu voltei-me a lembrar desse tópico que ia um bocado aí, que era a forma como como estão estruturadas as redes sociais. Tu não achas que, imagina, por exemplo, o Instagram começou como publicações cronológicas, zero publicidade e aparecia o que seguias. Imagina, se tu voltasses a fazer isto, já era uma mudança radical, profunda. Imagina, de Na repente, tua maneira de agir mesmo. se de repente no o Instagram agora funcionamento de fosse, tudo. é que tu não vês o que segues. Certo, tu vês. E mesmo, tu vês tudo, és banhado. É tipo, depois aquilo Mas, por ramifica-se. exemplo, claro que se ramifica, porque, por exemplo, olha este podcast. Se os nossos reels só aparecessem às pessoas que nos seguem, nós íamos deixar de publicar reels. Ou não, mas por exemplo, quem te segue seguia mesmo, ia estar mais atento. Certo, também é Porque agora as verdade. estatísticas também contam, porque imagina, tu mais um TikTok, tens 20 milhões de seguidores, é tipo 20 milhões de likes, é tipo, bro, tens 20 milhões de likes, sabes quantos estádios de futebol dá isso? Yeah.
Estas pessoas calharam ali e acharam interessante, mas isso Pois, mas é isso, mas essas pessoas nunca empiricamente, iam calhar ali se não de conhecessem. forma não é? empírica, isso serve para quê? Para vender publicidade. Claro. Que é como toda a gente faz dinheiro Mas nas isso, redes. obviamente que isso é tudo um fruto do sistema económico em que nós vivemos. Ou seja, não é? tu não estás a fazer as pessoas que consomem. Muita gente faz e cria conceitos, produtos, serviços, principalmente digitais, cujo único propósito é atrair interações, o chamado engagement, que possa servir de ferramenta para vender. Certo. Tu és um Porque é stand tudo de publicidade. Claro, porque isso é tudo virado para os termos Tu és um económicos. stand de publicidade. O fim de tudo, hoje em dia, é a Ou aquisição seja, de dinheiro, a aquisição de valores, a aquisição de bens materiais. Podemos estar a dizer Não é? todos que estamos a trabalhar e a vender a nossa privacidade para uma estrutura capitalista cujo único propósito é vender Certo. serviços Mas e imagina, bens. claro que pôr isso nesse ponto de vista é sempre muito limitativo. Pá, não mas é? é, não é? Porque há Porque porque as mas pessoas há foram outras coisas, percebes? as pessoas Porque foram imagina, tu não usas só as redes sociais para isso. Tu Mas usas mesmo as aí- redes sociais, por exemplo, para falar com pessoas, para conhecer pessoas novas. Claro, para- mas também usarias se não usássemos este standard estrutural de rede, né? Tipo, eu Certo, sigo os meus eu amigos concordo, e quem, concordo, mas quem lá tem está, interesse- isso é um bocado uma espécie de um contrato social em que tu abdicas um bocado da tua privacidade para teres os benefícios de conhecer Pá, alguém. pois, mas é um contrato Só que se calhar social estás a abdicar pesado. muito mais da E tua é um contrato privacidade do que e estás nem a ter os sabes, benefícios e não por isso. sabes, tu não sabes o que é que estás a abdicar. Imagina, podes saber desde que leias os termos e condições Olha, do então- Instagram que ninguém lê. Eu vou fazer aqui, eu trouxe 1 ou 2 jogos Ok, e esse é um excelente ponto para fazermos um jogo que eu ok, tenho. bora. E depois, provavelmente, ainda não falaste praticamente dos teus temas e depois passo para ti. E vou-me calar. E, Não te vais calar porque isto continua a sim, ser uma sim. conversa. Olha aí, eu vou-te fazer mas eu vou, perguntas e tu pá, vais ter que vamos tentar responder. fazer este jogo rápido também para não perdermos muito Ok, tempo. bem, Pronto, este jogo chama-se literalmente Aceitas os termos e condições. boa. Por isso é que acho que é uma boa. Vamos pôr agora aqui um... E é se de eu tiver género. tempo. Eu vou ler 8 termos e condições Uhum, que poderão existir ou não. ok. E há verdadeiros e falsos. E eu vou lê-los e tu vais dizer Vou se dizer achas que se é são verdadeiros ou verdadeiro falsos. se é falso. Ok. Ok? Pronto, vou começar então. Aceita que o Facebook utilize tecnologia de reconhecimento facial para identificar o seu rosto em fotos e vídeos publicados por outros utilizadores? Essa é verdadeira. Esta é verdadeira. O Facebook Yeah. fazia isto, mas foi processado escândalo. e privacidade Escândalo. biométrica. Yeah, não sei. yeah. Ou Só seja, agora vou fazer aqui um ponto que é... Isto ainda é uma cena muito comum, que é aquelas lojas que dão scan ou tipo tiram uma fotografia à tua íris porque fica uma fotografia bonita. então existia a Tipo- cena do WorldCoin, aquela Ah, cena sim, de vender sim, por sim. troco de Yeah. moedas Yeah. e tu ias toda a gente. E essa empresa era do gajo Isso é- do OpenAI, Sim. do Sam Altman. Imagina o perigo. Imagina o perigo que era. Tipo, está Que era. tudo, é E um uma dia, bolha. se tu quisesse usar a biometria do teu olho, que é tão única como da tua impressão digital, Completamente. alguém poderia ter acesso a E aquilo tudo. era o propósito daquilo era criar tipo uma identificação pelo olho. Tipo, tu tens o teu passaporte ser o teu Pois é íris, isso, não é sei. isso, Pronto, é mas não isso. interessa. E isto é por um lado, imagina, estás a passear no Porto, um gajo tira uma foto, está lá, e automaticamente se o Facebook Sabes quem reconhece é. a tua cara Yeah. e sabe que estás no Porto, a Certo. X hora. Yeah, Assim, yeah. pá, isto é perigosíssimo, mas é. Podemos aceder ao microfone para detectar o seu tom de voz e adaptar recomendações musicais ao seu estado emocional. Isto, Spotify. Xixão. É verdadeiro ou falso? Pá, eu diria que é falso, mas que podia acontecer. Podia Yeah. vir a acontecer no futuro. É falso. Yeah. Já há patentes registadas pela própria Pois, Spotify é- para análise do humor via voz. Pois é exatamente onde eu queria chegar. Eu acho que é falso neste momento, mas acho que podia muito bem Yeah, acontecer. O sistema pode detectar padrões de comportamento considerados de risco e enviar notificações preventivas a contactos de confiança. Não, essa é verdadeira. Não, é falso. É falsa? Yeah. Ok. No sentido Não, porque eu vou-te dizer porque eu respondi verdadeiro. Porque eu acho que já houve aqui há uns tempos. Há coisas parecidas. Há Não, mas já houve mecanismos aqui há uns tempos que basicamente havia determinados vídeos ou notícias que estavam pinged por determinadas razões. Ou seja, as forças de segurança sabiam que aqueles vídeos, mas isso... sempre que fossem partilhados, a pessoa que partilhou esse vídeo tinha os seus dados partilhados com Mas isso as existe, forças de mas é segurança. meio ilegal. Tanto que eu nas notícias até trouxe uma coisa desse tipo. Ok, Mas isso não é bem um pressuposto legal onde tu tens de autorizar. Aqui é o ponto é esse. ok. Isso já seria meio um escândalo. Aqui não está nos termos que te podem. E aqui seria tipo a contactos de confiança. É tipo, Ok. tu terias de
pôr um contacto e dizer assim, analisa os meus comportamentos e se vis que eu estou a fazer tenda, Ok, não existe, mas percebo esse ponto. seria legítimo. Ao usar o dispositivo Alexa, consente que as suas gravações de voz possam ser analisadas por funcionários da Amazon para melhorar o serviço. Verdadeiro. Yeah. A Amazon confirmou que a equipa mas isto é tipo Não, é chocante. escandaloso. A cena é que tipo, estás em casa eu sei que é escandaloso, mas sei que acontece. Pá, um gajo aceita isto, Percebes? man. Nem lê, tipo, é incrível. Eu contra mim falo, obviamente, não estou a julgar ninguém, mas porque, é tipo... Aliás, eu acho que os termos e condições já são feitos de forma Mas isto extensa é o para conceito que de tu não segurança, leias. estás a ver? É tipo, como é que vamos discutir segurança se tu estás a aceitar isto e te estão a impingir de certa forma, culturalmente, estes equipamentos, tu estás a vender tudo, man. Em troco de De nada. nada. Em troco de uma suposta interação social que terás, que na verdade não terás. É estranho. E que dá um bocado relacionado também com uma notícia que eu vou trazer. Yeah. Portanto, isto hoje está tudo ligado. Faltam mais algumas, vou acelerar. Ok. Podemos recolher dados biométricos, incluindo impressões faciais e de voz, conforme permitido por lei. TikTok. Acho que é verdade. Yeah. Meu Deus. Mas acho que é só nos Estados Unidos. Acho. Durante a visualização, a câmara pode ser usada para analisar expressões e medir reações emocionais com o objetivo de personalizar futuras recomendações. Pá, eu diria que é falso, mas é possível acontecer. Yeah. É falso? Falso, Boa, mas pelo que eu estive a ver, já existem estudos numa área que se chama Affective Computing. Já, até porque há uma cena, há Que uma tipo aplicação chamada computação Prolific. afetiva. Há uma chamada, mas isso é para estudos, os gajos basicamente fazem estudos, e um desses estudos que uma vez me apareceu, que era um estudo para aí de 1 hora, que era para tu tentares identificar as reações, ou melhor, o estado de espírito em que uma determinada pessoa estava através da expressão facial. Mas isso era para estudos de psicologia. Mas isso seja, vai acabar, sabes onde? Numa base de dados qualquer. Mas a cena é que muitas vezes isso é feito sem essas intenções. Claro, eu percebo. E é feita por uma intenção de tipo de psicologia. Mas depois no fim de tudo é dinheiro. Há dinheiro. Pronto, é ok. Pronto, a empresa pode utilizar dados dos utilizadores, incluindo conteúdos de chamadas, para treinar modelos de inteligência artificial. Isto é da Zoom. Pá, eu ia dizer que era falso, porque eu acho que há leis que não te permitem que as tuas chamadas sejam gravadas. No entanto, como eu pensava que eram chamadas de telemóvel, do Zoom, eu até acredito que possa ser verdade. É verdade. Pois. Mas acho que já não é, porque acho que houve uma polémica qualquer, certo, e acho que já está proibido. Provavelmente poderão fazer, mas já de ter de aceitar explicitamente, mas pelo que estive a ver já não existe. Pá, mas é crazy, tipo, estás a ter uma conversa, uma reunião, até de trabalho. Uma coisa... estás a ser monitorizado e gravado. O utilizador reconhece que o seu histórico de apostas poderá ser partilhado com entidades reguladoras de outros países para efeitos de monitorização global de comportamentos de risco, tipo casas de apostas. Pá, eu acho que pode ser verdade, isso. Não, é falso. É falso? Okay. Só podem fazer, mas é com a autoridade do país. Ok. Ou seja, com o regulador nacional. Ou seja, não pode ser internacional. Acho que não. Okay. Claro que, imagina, não fiz um estudo hiper aprofundado de todas estas regras, mas acho que não. Existe, mas é mais a nível nacional. E pronto, na verdade este era um exercício só para percebermos que... Okay. Eu estou a dizer isto porque há uma organização, que eu também ia falar num dos meus tópicos, que é chamada Five Eyes, que é basicamente um conjunto de 5 países, se não me engano, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália... Está a faltar um. Alemanha. Não, acho que não. Mas não interessa, whatever. Faltam da Ásia. Pessoas tipo... O quê? Faltam um ali da Ásia. Não sei. Não. Eu acho que não. Eu acho que é tudo Europa e América. Mas isto para dizer o quê? Foi um conjunto de países que se juntou depois da Segunda Guerra Mundial para partilharem informações de inteligência entre todos. Ou seja, basicamente, imagina que o Canadá tem acesso a chamadas tuas, por exemplo, e pode partilhá-los com os Estados Unidos. Pronto, mas e pegando um bocadinho neste tópico, e vou introduzir agora um dos tópicos que eu trouxe, claro, que é, eu desta vez não trouxe um livro, se tivesse que trazer seria qualquer frase do 1984, por causa da questão do Big Brother. Eu não queria dar spam, parece que só li esse livro na vida, mas mas é muito relacionado com isto. Se não leram 1984, again, vão ler. Big Brother, que é basicamente o grande irmão que vê tudo e ouve tudo. E sabe tudo. Há uma ideia de um filósofo chamado Jeremy Bentham, que
no fundo, olhou para a maneira como os prisioneiros eram tratados, na altura dele, e tentou arranjar uma maneira de fazer uma prisão que fosse melhor para os prisioneiros, para torná-lo de uma certa forma corretiva e não punitiva. E chegou ao conceito de que a melhor prisão seria algo que ele chamou o panóptico. O panóptico é basicamente uma prisão em círculo, em que existe uma torre no centro desse círculo e nessa torre está um guarda. As celas têm uma propriedade que é, elas têm uma espécie de um vidro na frente que permite que tu consigas ver desde a torre do guarda para dentro, mas que os prisioneiros não consigam ver para fora. Tenho um vidro, ou seja, tu consegues ver de fora, mas não consegues ver de dentro. Exatamente, ou seja, os prisioneiros nunca sabem quando estão a ser observados. Mas, ok, já percebi. E o guarda pode observar toda a gente que está naquela cela circular. O que é que isto quer dizer? Tu, enquanto prisioneiro, nunca sabes se estás a ser observado ou não. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que tu, de certa forma, sejas obrigado a comportar-te sempre bem. Ou seja, sejas obrigado a autocontrolar-te e a autovigiar-te. Ou seja, tu no fundo vais ser o vigilante de ti próprio. Isso acontece. Porque No teu trabalho, se tiveres câmaras no trabalho, não está lá o patrão, mas se ele estiver na câmara. Exatamente, e era esse ponto que eu queria chegar. Se ele está na câmara, tipo... Achas que para uma sociedade como a nossa, em termos de segurança, a melhor maneira de tu garantir que as pessoas se comportam dentro daquilo que são os limites da lei seria vigiar tudo e ouvir tudo? Através de câmaras de vigilância, através de telemóveis, etc. Eu acho que não, porque imagina, eu até tinha aqui apontado uma frase que é: o que é mais perigoso? Um Estado que falha em proteger os cidadãos ou um Estado que os protege demais? Primeiro, proteger demasiado as pessoas é um atentado à liberdade delas. Pois, e segundo, seria isso, ouvir tudo, saber certo, tudo. E segundo que é, isso pode trazer ainda mais problemas, porque imagina que tu sabes a posição de toda a gente toda a hora. Tipo, existia Qualquer literalmente... pessoa que queira fazer mal, existia sabe literalmente, onde tu estás. tu passarias a ser um peão. Certo. Pois, e isso é um dos grandes pontos a que eu também queria chegar, que é, a partir do momento em que toda a gente sabe onde tu estás, aquilo que tu fazes a toda a hora e te pode vigiar, eles podem também definir quais é que são as normas do teu comportamento e aquilo que é certo ou errado. Claramente. Ou seja, se tu quiseres definir o modo de comportamento das massas, podes definir exatamente como queres que eles sejam. A questão aqui é, se nós formos seres empáticos com bom senso e inteligíveis, nós vamos perceber uma coisa, que é, nós somos seres profundos, seres que ramificam em muitas áreas de conhecimento, que se interessam por muitos temas, e neste caso a pessoa que controlaria o povo, o grande irmão, seria humano. Portanto, seria uma pessoa que tinha direito a uma plenitude comportamental tão grande como aquelas... como aquelas mas pessoas que no caso em que o vigilante tem poder sobre o vigilante vai ter sempre muito mais liberdade. Mas agora vamos pressupor o seguinte: quem vigia, se tiver a motivação pura e dura de garantir segurança, se tiver toda esta plenitude de eu estou seguro que aquelas pessoas têm as mesmas virtudes e potenciais iguais aos meus, partindo do pressuposto que somos da mesma espécie. Se for uma pessoa que esteja motivada meramente pela segurança e não por outro tipo de depravação qualquer, o meu ponto é, se a tua pressuposto for garantir a segurança, a tua abordagem nunca vai ser por aí. Se tu quiseres implementar esse sistema, para mim é logo uma red flag de que o que tu pretendes não é a segurança do teu povo, é a segurança provavelmente do teu controlo. Exatamente, porque era aí que eu queria chegar, que é, se essa pessoa que está no controlo teria o poder de definir segurança da maneira que quisesse. Claro, e se para ele segurança fosse proibir, por exemplo, que tu saísses de casa vestido com roupa. É uma ditadura. Exatamente. Ele podia definir exatamente aquilo que era segurança para ele e impor as regras segundo isso. Um líder, por isso é que ser líder é difícil. Povo, isso é ser fácil. Um líder é difícil porquê? Porque tu tens de criar um conjunto de regras que sirva para o bem comum. E o bem comum é a mistura de todos os bens. O que é eu poder fazer aquilo que quero e tu poderes fazer aquilo que queres, termos a liberdade para o fazer, mas não entrarmos em confronto. Certo, ou seja, a tua liberdade não é um atentado à liberdade do outro. Exatamente, por isso é que é difícil governar, não é? Principalmente sítios. Mas, por exemplo, para te dar aqui um mas deixa-me só dizer uma coisa que eu até tinha apontado. Se tu trouxeste isto para
para o plano emocional e, por exemplo, dos relacionamentos e dos casais, eu acho que, por exemplo, o binómio, a privacidade, não é pelo menos o único fator que serve para controlar a segurança. E era aí que eu queria chegar. Ou seja, a motivação desse líder, se for a segurança, não precisa de ir diretamente à privacidade. Ou seja, há um monte de outras áreas pela métodos tua. em que tu podes atuar sem atentar à privacidade das pessoas. Olha para um casal. Um casal, imagina, vamos pressupor que um casal, o conceito de segurança, vamos identificar segurança como confiança. Segurança igual a confiança. Vamos partir deste pressuposto. Eu estou seguro daquilo que tu és e fazes. Ou seja, eu confio em ti. Estou seguro de ti. Se eu for fazer se eu para garantir isto for à privacidade, provavelmente o que vou fazer eu preciso de saber tudo aquilo que tu fazes e sempre, onde tu estás sempre. Exatamente. Isto deprava aquilo que é o relacionamento. Porque torna-se algo, no fundo, obsessivo e mina essa confiança que criaste. Exatamente. Essa relação acaba por ser uma relação apenas de poder, de acaba controle. por terminar com a própria segurança. Mas tu aí... Ou seja, excesso de segurança elimina a própria segurança em si. Exatamente. Mas eu posso-te dar um contra... Mas se quiseres acabar o resto do raciocínio é rápido, que é... Mas se tu fores uma pessoa que dá valor a esse relacionamento amoroso, afetivo, e tiveres bom senso, vais sentir logo que é de género. Eu não posso invadir a este nível a privacidade da pessoa com que estou. Portanto, eu para garantir que tenho esta confiança, esta segurança, o que é que eu vou querer fazer? Coisas que são o contrário disso, que são coisas empiricamente boas, que é, vou querer conhecer as suas qualidades, os seus defeitos, pela experienciação, vou querer estar lá nos momentos bons, nos momentos maus, vou imagina, mas tu queres conhecer isso sempre dentro dos limites daquilo que a outra pessoa te quer dar como conhecido. Ou seja, essa privacidade pode ser algo partilhado. Eu posso partilhar da minha privacidade contigo, mas depende de caso ti, se tu quiseres fazer. Queira fazer. Exatamente. Ou claro. seja, tu podes ter a liberdade de partilhar a tua privacidade. Exatamente. Eu não estou a dizer para as pessoas não o fazerem. Sim. Eu estou a dizer é que isto tem que partir da pessoa, tem que partir da pessoa que está a ser vigiada. Quer dizer, se para ti te sentes mais seguro, imagina, se alguém dissesse assim, eu não me importo que metam uma câmara à porta da minha casa, que saibam sempre quando é que eu entro, quando é que não entro, se for para garantir que eu estou seguro em minha casa. Pois, mas isso depois pode muito ir... Essa pessoa... Mas isso pode ir ter aquele ponto que tu disseste inicialmente, que é a percepção das massas pode ser influenciada pelas pessoas que já são os vigilantes. Ou seja, as pessoas que à partida já são os vigilantes podem-te fazer a cabeça, no fundo, para tu acreditares que mais câmaras, claro, mais câmaras, mais GPS, mais isto vai ser feito para a tua segurança, quando no fundo, na verdade, é só uma ferramenta de controle. Porque se for segurança, é esse o ponto. Porque se for segurança, atua noutros sítios. Só que o problema são sítios mais complicados, que te dão menos... um bocadinho mais trabalho. Te dão mais trabalho, dão-te menos garantias de sucesso e te dão menos poder. Certo. Que é, educa, instrumenta, capacita. Eu se calhar partia para outro ponto em que se calhar essa questão da educação não é tão válida, que é a NSA tem um departamento dentro da NSA que é o Targeted Access Operations, que basicamente os gajos conseguem localizar qualquer pessoa através de chamadas, através de GPS, através de câmaras, através de toda a informação que eles consigam ter. Ali uma informação cruzada. Exatamente. Por exemplo, o Osama Bin Laden foi localizado assim. Sim. Só que, para tu... E isto tem a ver com o escândalo que o Edward Snowden desmistificou, que foi a maneira que a NSA tem de fazer isto não é assim tão targeted, ou seja, eles não têm como é que se diz em português? Um target, um objetivo, um ponto, não sei se tem, não interessa, foco, tem um foco de não é tão focado assim, ou seja, para eles apanharem o Osama Bin Laden, eles não tiveram as chamadas apenas dele e das pessoas que estavam à volta deles. Claro, eles fizeram uma absorção em massa de todas as chamadas e puseram-lhes um filtro. Claro. Ou seja, toda Facebook, a gente quando observada. Foi a cena do Facebook. Exatamente. Ou seja, a maneira mais fácil que eles têm é absorver toda a informação ao mesmo tempo e só depois filtrá-la. Claro. E isto, imagina... Tu podes partir deste ponto que é, ok, nós prendemos um gajo que era... E repara nisto, claro que aí, pronto, é debatível, mas
imagina que eles, tendo em conta esse poder, criavam uma narrativa e diziam assim: o Almeida é um objeto de ataque ao Estado. Exatamente. E eles, com essas ferramentas, é um controlo, é uma ferramenta de controlo. Abatiam-te e só depois é que pediam explicações, que é... e diziam assim: porque é que o mataram? Por causa disto e disto e disto e disto e disto. E diz, bro, imagina que eu dizia mal do sistema. Exatamente. E Se eu não fizesse nada perante isso. E eles tinham acesso a toda a tua informação só porque eles consideraram, segundo Mas as definições deles, que tu eras um atentado à segurança. E é irónico e hipócrita. Porquê? Imagina que eu agora era contra o Estado. Yeah. E começava a usar a minha palavra para promover as minhas ideias. Tenho toda a legitimidade para isso. Só tenho uma ideia. Direito à liberdade de expressão. Exatamente. Repara como eles usariam ferramentas de controlo para aniquilarem uma pessoa por estar a ter ferramentas de controlo. Que é tipo, não, quem manda aqui somos só nós. Só nós é que podemos ter esse só controle. Nós é que podemos, só nós é que podemos manipular as pessoas. Autocrática, no fundo. Claro. Yeah. Ou seja, as pessoas que detêm o controlo têm também o poder de definir aquilo que é segurança e de definir quem é que é um atentado à segurança, porque é o vigilante sobre o vigilante. Isso é uma realização fodida. Tu nunca tens poder. A única maneira de tu teres poder era vigiar quem também te vigia. Mas eu tenho esse tópico, por exemplo, que é nós também... Mas isso é desbalanceado, no fundo. Pois é, claramente, porque eles têm um poder diferente do nosso, factual, do género. Mesmo que tudo seja feito direitinho, eles têm um poder, né, diferente do nosso. Mas esse é um toque, nós exigimos muita privacidade para nós, mas é de género. E se as empresas exigissem para elas? Porque é que as empresas têm que se expor porque é que elas mais? têm que ser transparentes naquilo que fazem? Né? Porque isso não é um atentado à segurança. Isso é um atentado... Aliás, eles não serem transparentes é um atentado à segurança. Não é? Pois, mas também se calhar podiam arranjar os mesmos argumentos para nós, não é? Talvez. Imagina, eu não analisei isso a fundo, não posso dizer com certeza pois nem eu. Que é assim. Mas a ideia que me surge para já é que se uma empresa não tiver transparência, o dinheiro que eles vão adquirir com isso torna-se uma ferramenta de controle. Eu acho que tem a ver mais com o conceito do consumidor final. Tudo é feito para as pessoas e por pessoas. Portanto, uma empresa é uma entidade pois, mas a diferença é fantasma. Se é feito para muitas pessoas ou se é feito para um conjunto restrito de pessoas. Uma empresa não deixa de ser uma espécie de pequeno governo, né? E imagina, dentro daquilo que são as limitações daquilo em que ela pode agir. Se tu estás a controlar e a manipular pessoas e a forma como intervens nas pessoas, dependendo se é um serviço ou um bem, quem compra ou usa os teus serviços ou trabalha nessa empresa tem que ter noção do que pode ou não aceitar. Estás a perceber? Ou seja, imagina, tu, o reino da empresa não é o mesmo reino de uma pessoa. E daí talvez seja por aí que eu percebo que sejam regras diferentes. Mas aquilo que tu estás a dizer é, no fundo, e partindo um bocado para uma das ideias, houve uma altura da filosofia em que as pessoas começaram a falar nos contratos sociais, que diziam que quando tu nasces num determinado país, aquilo que tu fazes é assinas um contrato social com o Estado, em que o Estado garante a tua segurança, garante a tua saúde, garante a tua educação, e em troca tu abdicas de alguma da tua liberdade. E aquilo que me estás a dizer é, no fundo, que esse contrato social é muito semelhante ao contrato que tu efetivamente fazes com uma empresa. Que é quando tu vais para trabalhar ou consumir algo de uma empresa, assinas um contrato em que dizes: eu vou beneficiar de determinadas coisas da empresa e vou abdicar de alguma coisa que eu acho que tenho. Eu acho que não tinha pensado necessariamente por aí, mas é um nesse bocado sentido isso. Eu sou a favor tanto da transparência das empresas como do Estado. Claro, que é, claro, os organismos que detêm o poder têm que expor mais a sua privacidade do que os organismos que não detêm o poder, para que haja um equilíbrio. E porque tu és partícula daquele sistema, estás a perceber? Tipo, aquele sistema são pessoas. Certo. Então, o substrato é sempre tirando pessoa. Essas entidades fictícias que tu no fundo crias, como por exemplo o governo ou as empresas, que são entidades que não existem em si, é um conjunto de pessoas. São infraestruturas. Exatamente. São instrumentos legais, é um conjunto de regras. É um nome bonito que tu pões a um conjunto de pessoas. Claro. Umas que têm mais controle do que outras. O substrato é sempre pessoas. Né? E pronto. Pá, eu se calhar posso trazer aqui, tenho um tópico. Nós já estamos aqui com algum tempo. Yeah. Mas eu queria dar aquilo que é um tópico específico dentro desta questão da privacidade, para não estarmos a falar em termos tão teóricos, que é a questão do cartão de adepto. Não sei se estás a par da cena do cartão de adepto. Aqui há uns anos os adeptos portugueses foram obrigados, mais especificamente em 2019, adeptos? Sim, a ter um cartão de adepto,
Mas adeptos de futebol? Sim, adeptos de futebol. Era mais direcionado para os adeptos O de termo futebol. não é mas... estranho, mas não estou bem à parte. Pronto, então eu também já tenho aqui a cronologia, aqui a dar essa cronologia para as pessoas terem mais acesso a esta informação também, que é, em 1998 houve uma regra que saiu, e esta regra saiu em parte por causa do incidente que ocorreu na final da Taça de Portugal, em que um adepto morreu com Very Light. Por causa de um grupo de um Very Light que veio. Sim, exato. Não, mas era isto que eu ia dizer. Foi um Very Light que veio de um grupo de adeptos do Benfica e que matou um adepto do Sporting. Em resposta a isto, houve uma lei que saiu em 1998 que obrigava a que os adeptos de grupos organizados de adeptos se registassem como uma associação. Ou seja, que os grupos organizados de adeptos se registassem como uma organização e que todos os membros desse grupo tivessem que incluir o nome, a filiação, o estado civil, a morada e a profissão. Em 2006, para além deste registro, eles tinham que também se registar no Conselho Nacional contra a Violência no Desporto. Também no mesmo ano, para além de todos aqueles dados que eu já tinha dito, tinham que dar data de nascimento, número de BI e uma fotografia. Ao mesmo tempo foram criadas determinadas zonas que eram dedicadas exclusivamente para esses adeptos. Em 2019, para além disso, tinham que se registar também na Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Em 2019, tinham que entrar também no registro na Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. E surgiram as chamadas ZCAP, que eram as zonas com condições de acesso especial e permanência. Era uma coisa assim. Em que só entravam pessoas com um bilhete com o nome delas e apenas pessoas que estivessem registadas em todos esses organismos que eu disse até agora. Caralho, que logística, mano. Também levaram à proibição de tambores fora dessa zona, bandeiras com mais de 1 metro quadrado e megafones. Surgiu também o cartão de adepto, que era um cartão que tinha que ter basicamente toda a identificação deste adepto. Um BI para o futebol. Um BI para o futebol, no fundo, que o próprio adepto tinha que pagar. E um sistema de vigilância nessas zonas com condições especial de acesso e permanência. Tipo, para que é que vais para aí então, né? Tipo... Exatamente. E ainda surgiu uma proposta de lei, que era a número 4415, que criminalizava qualquer apoio de clubes a estes adeptos. A minha pergunta é, obviamente, nota-se aqui que o legislador tentou, no fundo, criar todas estas condições para criar mais seguranças nos estádios. Boa. No entanto, para que isso acontecesse, tu tinhas uma quantidade enorme de dados e de logística condições para que cada adepto pudesse estar dentro dessas zonas. E a minha questão é... Sim, e tendo em conta acontecimentos que foram generalizados, não é? No fundo. Pois, é isso. E a minha pergunta é, até que ponto isto não é uma invasão enorme da privacidade do adepto, que já tem um bilhete de identidade porque vive num determinado país, e até que ponto isto é uma invasão de privacidade que, de alguma forma, é benéfica em termos de segurança? E não sei se queres dar a tua opinião sobre esta questão, não é? Pá, pois. Essa questão é basicamente mais um dos exemplos dos tópicos que temos falado. Eu acho que aconteceu esse problema, efetivamente um acontecimento trágico. É grave. E é um problema, e existe criminalidade, e existe violência. Exato, tem que ser responsabilizada. As pessoas têm que ser responsabilizadas e eu não tenho qualquer tipo de problema em admiti-lo. Mas... de certa forma, eu acho que temos de perceber os espaços onde estamos, né? O futebol é um espaço tumultuoso, que pressupõe agitação, e eu acho que a legislação aí se calhar tem as melhores motivações possíveis, mas acho que quem legislou provavelmente nunca viu futebol numa claque. Certo. Por exemplo, e depois mais uma regra que eu não tinha posto aqui, que é, dentro dessas ZCAP, só podiam entrar pessoas com mais de 16 anos. E esse é um problema. Ou seja, pais e filhos não podiam ir ver um jogo dentro dessas zonas. Isso é um problema que eu também tinha pensado, que é, quem é que
utiliza mais vezes espaços públicos, espaços de exposição pública, espaços que não são tão elitistas. A classe mais baixa. Quais é que seriam os espaços mais controlados, pressupondo câmaras nas ruas e tudo mais? As classes mais baixas. Ou seja, ia acabar por haver... Ou seja, novamente chegamos ao ponto de que isto é um mecanismo de controle. Claramente. Porque As pessoas, quanto mais subissem na escada do poder na escada de classe, conseguiriam de forma ou impingida pelo sistema ou não, mas conseguiriam claramente circular por meios menos frágeis desta violação de privacidade, não é? É a mesma coisa de o Ronaldo, se quiser ir jantar, tem a capacidade de fechar um restaurante e exatamente. Lá está. não. E a minha opinião aqui é precisamente de que isto é um mecanismo de controle por parte do Estado que quer definir exatamente como é que os adeptos se têm de comportar. É um pouco isso. E que é, ok, tu, das duas uma, ou... isto é outra coisa que é, há um direito na Constituição que diz que tu não podes obrigar ninguém a constituir associações. Então o que é que o legislador acabou por fazer? Acabou por ir restringindo as liberdades dos adeptos. Cada vez mais, mais dados, menos coisas que tu podes fazer, até os ter dentro de uma caixinha fechada com câmaras de vigilância que te diz ou tu te comportas desta maneira ou és um criminoso. Pois, claro. E depois parte também de uma questão que é, as pessoas são todas iguais. Lá por tu querer estar num estádio de pé a cantar, não quer dizer que sejas obrigatoriamente um criminoso. Claro, senão em Inglaterra era toda a gente criminosa, não é? Pronto, ou seja, tu no fundo estás a partir para a discriminação sobre a desculpa dessa segurança, no fundo. Eu acho que, imagina, aqui parte tudo um bocadinho pegando no conceito do futebol, eu acho que é o problema que se coloca aí é o confronto de estruturas sociais. Certo, dos que têm poder, dos que controlam e vigiam, são para duas formas, que não mas mesmo nos adeptos, vigiam. são duas formas de ver futebol, percebes? Certo. Acho que há duas formas de ver futebol. E tu tens que permitir a liberdade para que essas duas maneiras de ver futebol possam acontecer. E são duas formas tão opostas que chocam. E aí é que se cria o conflito, porque se tivessem pontos de contacto e território comum, poderia não ser tão problemático, mas que tendo, torna-se tudo um bocadinho mais pior, não é? Exatamente, mas mesmo isso, imagina, as pessoas começaram a arranjar maneiras de fugir a esta legislação para quem queria ir para o futebol, criar confrontos, conseguiu na mesma, que foi as pessoas, em vez de irem para a zona das claques, começaram a surgir os chamados casuals, que são as pessoas que vão ver jogos de futebol sem qualquer tipo de identificação relacionada com o clube ou até uma claque ou grupo organizado de adeptos que suportam. Que andam misturados. E basicamente eu vi um estudo em que estes casuals admitiam em entrevistas que iam vestidos como casuals para poderem criar conflitos sem qualquer tipo de identificação. Ou seja, a maneira que eles arranjaram de fugir a esse registro foi: eu vou-me tornar um casual para poder arranjar confusão sem que ninguém me possa ligar a um determinado grupo. Yeah. Isso por acaso é um tema polémico, porque eu também não sei como é que resolveria o problema. Eu só acho que isso, lá volto a dizer, não resolve o problema, apenas o localiza noutro sítio. Quem tiver que ser violento vai ser violento, e se não for naquele espaço de claques vai ser noutro sítio qualquer. Certo, ou seja, aquilo que tu tens que prevenir no fundo é, tens que começar por educar as pessoas que a violência não é difícil, a solução. Mas tu tens que começar, imagina, quando andavas na escola e tinhas um gajo problemático na tua turma, tu não ias conseguir que ele deixasse de ser problemático, chegando à beira dele e dizer assim: não podes ser problemático. E metias-o dentro de um cubo de vidro com uma câmara de vigilância a dizer assim: ai de ti, olha, eu estou a ver, se fores problemático, constantemente a ver. Se fores problemático, olha. Tu tens que ser, tens que perceber, tens que ser minimamente empático, perceber o porquê dele estar a ser. Tens que perceber como é que se chegou ali para que tu possas efetivamente resolver o problema. Porquê. Se calhar, claro que isto parece um bocado contraproducente, mas é igual às prisões, não é? Tu não podes castigar. Eu queria fechar exatamente esse ciclo dessa maneira, que é, no fundo, as ZCAP são um panóptico. Sim, claro. Tu tens alguém que vigia pessoas que estão dentro daquele cubo de vidro e eles não sabem, eles não sabem se estão a ser vigiados, por quem é que estão a ser vigiados, e têm que se autocomportar de uma determinada maneira. Porque sabem que existe a possibilidade de alguém os identificar e eles serem punidos. Exatamente. E essa pessoa que detém os mecanismos de controlo é que define exatamente como é que tu te tens que comportar dentro desse local para não seres punido criminalmente. Yeah. E até pode ser acusado de uma maneira
irresponsável ou sem justa causa. E só para fecharmos aqui este tópico, acho que já estamos um bocado estendidos, Yeah. dizer que há outras maneiras de fugir a esta lei, nomeadamente há uma notícia de 2020, se não me engano, que diz que, segundo a PSP, a maior claque do Vitória de Guimarães terá cerca de 700 elementos, mas só estão registados onde? Claro, Ou não. seja, as pessoas Eu nem acabam sei por como é obter que- os Eu nem benefícios sei como é que logisticamente. e se Isso se funcionar. Ou funcionar, seja, não é? tu podes simplesmente És um chegar lá a criminoso, é registar. tipo, olha, dá-me um cartão de criminoso aqui. Exato, que tem aqui todos os meus Todos dados. os meus dados. Bro. E lá está, e dessa maneira vais de alguma maneira prevenir Tu vais alastrar a violência. Vais tipo, ela está só aqui, então ela. Então vamos espalhar. Vamos pô-la espalhá-la. por fora. Yeah. Não vamos, se calhar, fazê-los ver que se calhar aquele tipo de violência é exagerado e não faz sentido, mas também não vamos tentar perceber qual é o propósito da violência. As pessoas têm que saber situar, não é? Essa é a diferença. Esse é o problema de muitas vezes do legislador e de quem é de legislado, que é não percebem a realidade. Porque, Um do outro. porque estão em mundos completamente paralelos Não- e vivem realidades diferentes. Não conhecem, imagina. Quem nunca foi, ou gostou, ou sequer teve a vontade de estar dentro de uma claque a cantar para um clube que gosta, e quem diz a claque diz outra coisa qualquer. Era como de repente haver um cartão de adepto do cinema e que Sim. proibia a pessoas de comer pipocas boca aberta. Sim, por exemplo. É tipo, não Por é preciso haver esse cartão. É tipo, tem que haver bom senso. As pessoas. E se não houver bom senso, há de haver E alguém. dependendo do sítio de ponto vais, tens de te comportar de uma maneira diferente. Isso Por não exemplo, se pode- tu fores ao cinema da Trindade, não te vão deixar comer lá dentro. E se tu fores ao, um cinema mais nós, corriqueiro. podes estar com os pés em cima da cadeira da frente, Exatamente. com um gajo lá As pessoas sentado. têm e que saber situar, senão resolvíamos tudo com câmaras e jaulas e é de género. Aqui fazes assim. É tipo, chill. Exatamente, e quem é que manda, quem é que decide Porque, a porque maneira eu também como não tu te estou a podes dizer para comportar. tipo o pai que vai com o filho e senta-se na central tranquilo, tem que gritar. Certo, exato. É Também tipo, ninguém tu o tens a obriga- tua maneira Também de viver ninguém o ouve, futebol. tem que haver não é? espaço, né? Tem que Claro. haver espaço. E tem que haver liberdade, acima de tudo. Também. Para que todos os adeptos se possam Porque se reparares, o quem comportar canta da critica maneira quem não como querem. canta. E quem não canta critica Critica quem canta. Isto só revela o quê? Que não há território comum. E é aí que se tem que trabalhar. que é na liberdade de todos. Mas de repente, quem não canta gosta muito de ir a um estádio e dizer, fogo, a nossa claque, os nossos adeptos, meu, Yeah. partiram tudo, puxaram bem para a equipa, yeah. claro. E imagina, tu não podes criticar depois quando as coisas correm mal, porque na verdade, para esse apoio existir, Vão ter que haver, Tem que haver. alguma espécie de... vão haver vão haver podres, não é? Porque aquilo pressupõe uma certa animosidade, e sempre que tu tens um grupo de pessoas, fervorosas por algo. mesmo que não sejam fervorosas, quando tu tens um grupo de pessoas, há Todas- sempre alguém que vai fazer asneira. Claro, claro. Tipo, inevitavelmente as pessoas cometem erros, pode ter menos gravidade ou mais gravidade. Imagina, o que tu não podes é confinar e restringir a liberdade de um determinado grupo só porque uma pessoa fez Asneiras. asneira. E imagina, Porque, porque no fundo isso é discriminação. É a mesma cena que tu dizeres que um determinado grupo social é mau ou comete ações más porque houve uma pessoa desse grupo social que cometeu um crime. yeah, claro, apesar de existir também, Certo. mas pronto. Pronto, se calhar fechamos aqui, não? Uhum. Já Se estamos calhar um podemos bocadinho passar estendidos. Eu tinha aqui mais uns joguinhos, mas pronto, fica para o próximo. Pronto, ok. E pronto, passamos então para a próxima rúbrica, intitulada por Notícias. Notícias. Eu, este mês, né? Na verdade este mês, o que trouxe de notícias não foi propriamente fácil de escolher, Uhum. porque tal como nos outros meses eu nunca sei muito bem por onde pegar. Então eu lembro-me de ver uma notícia que ia um bocadinho de acordo com o tema do... Está impossível, a 10 e tal a ladrar até o infinito. A 10 e tal a ladrar até o infinito, vamos só aceitar. Opa, é o quê? Vai ter Vai que ser. agora. Senão não vamos gravar. O que é que eu trouxe? Uma notícia que ia um bocadinho de encontro ao tema e que era universidades britânicas dispostas a vigiar redes sociais de estudantes para empresas de armamento. Espera aí, como assim vigiar estudantes para empresas de armamento? As redes sociais. Sim, mas eles vigiam as redes sociais e o que é que as empresas de armamento fazem com isso? O tipo de posts da propaganda que assistem, isto para controlar eventuais ações de protesto, coisas desse tipo. Contra empresas de armamento? Não. Ou seja,
o cerne da questão eu não fui propriamente estudar, Uhum. mas é para estudar, basicamente, provavelmente, imagina, se existe questões de movimentação pró-Palestina ou pró-Israel, pá, não sei, para ver Eu só não estou a o perceber bem tópico, tipo, a qual é ligação o da, objetivo. da empresa O de tópico desta armamento com notícia isso. para mim era só o conceito de, pá, estamos neste ponto. Yeah, ou seja, estamos no ponto de vigiar redes sociais para determinados interesses económicos. Pá, de armamento. De armamento. Certo. É duro. Vou admitir, não sei qual é o propósito por trás. Eu lembro de ler a notícia, mas acho que mesmo na notícia não fica propriamente. É uma notícia do tipo: olha, isto aconteceu. Yeah. Não aprofunda muito. Imagina, é mais. Vamos outra vez tocar naquilo que já tocamos no episódio, que é muitas vezes por interesses económicos está-se disposto a abdicar ou a invadir a privacidade das pessoas. Que no fundo, quando tu publicas alguma coisa, meio que deixa de ser parte da tua privacidade. Porque estás implicitamente a aceitar determinados termos e condições, mas não deixa de ser uma invasão de privacidade e uma aquisição de dados que tu não devias poder fazer. Mas muitas vezes faz essa aquisição de dados em termos para propósitos económicos. E eu acho que isso não é válido, Claro que como é não, óbvio. claro que não. Até porque é muito perigoso. Porque a partir do momento em que toda a gente consegue controlar a maneira como tu pensas, a maneira como tu ages, onde é que tu vais estar, quando é que tu vais estar. E nem precisamos de ir tão fundo. É tipo, eu quero ver o que me apetece e não quero que ninguém saiba, meu. Uhum. Ponto. Certo. Foda-se, é tipo. Lá está, larguem-me. é tipo, tu não queres que as pessoas que têm esse poder de controle de vigilância saibam completamente tudo. Só por saber, aquilo que tu estás a fazer. eu quero conseguir mandar em quem sabe. Yeah, É só isso. exatamente. Mas pronto. Mas esse não era o meu tópico, apesar de, pronto, já temos falado um bocadinho. E lembrei-me que é de género, o que é que podemos falar e que aconteceu este mês de relevante? As eleições autárquicas. Certo. Que para mim são sempre E era isso hilariantes. e era isso que eu queria falar contigo, que é... Tinha algumas questões que é... Porque é que achas que há tanta abstenção? Uhum. O que é que... Se achas que tipo de poder para ti é que achas que as autarquias têm? Se têm poder suficiente para ser quase uma estrutura relevante a nível local? Uhum. E se fosses presidente da junta, o que é que fazias em primeiro lugar? Ok, vamos por pontos. Ponto número 1, abstenção, não é? Sim. Eu acho que a questão da abstenção tem muito a ver com também essa pergunta do poder que as autarquias efetivamente têm. Apesar de que nas Mas legislativas olha tens que uma até- taxa de abstenção semelhante, Até maior, acho Mas- que foi maior. ou maior. Nas nestas aqui acho que foi mais baixo. Porque se calhar é um poder mais próximo das pessoas. Sim, é Ou mais. seja, tu Também vês acho. as coisas a acontecer. Conheces quem vais votar? Exatamente. Mas eu acho que a questão da abstenção tem muitas vezes a ver com um bocado de não só desinformação. Não só desinformação e as pessoas não estarem suficientemente motivadas para irem votar, não porque não queiram ou que isso seja um erro delas, mas as pessoas passam. Há muita gente em Portugal que trabalha 10, 12 horas por dia e essas pessoas não querem chegar a casa e ainda ter que pegar num caderno, num Sim, mas isso é programa mais, eleitoral e ter que ler e saber Sim, quem é que são as pessoas. mas muitas dessas pessoas votam, né? Certo, Isso é muito... exatamente. A Mas questão- há muitas pessoas que nem sequer estão a esse trabalho porque é tipo, eu não sei para que é que vou lá Tu não fazer. achas que também muita E gente... é uma perda de esperança também nas ações que foram tomadas por diversas pessoas no governo, porque se tu fores a um café e falas com uma pessoa normal, O que é uma pessoa normal? uma pessoa Já normal, brinco, boa. agora que só te não, quero queimar, apanhaste-me bem, eu estava a pensar, fuck. Yeah. Vais falar com uma pessoa a um café É o contrário de uma pessoa normal. percebes e aquilo que tu te apercebes é que as pessoas não sentem que quem nos governam sejam pessoas de confiança. Eu acho que isso também contribui muito para a abstenção, porque se tu tens na tua cabeça o pensamento de que toda a gente é igual, de que todos os políticos são iguais, de que todos são Sim, maus sim. e de que todos são corruptos, as pessoas não têm motivação para ir votar, porque sentem que o voto delas não conta para nada. Eu acho que, imagina, eu concordo com tudo o que disseste, acrescento se calhar o fator de que vivemos num país extremamente envelhecido, Uhum. e tenho a certeza absoluta que imensa gente idosa não vota porque não tem acesso, não tem quem os Isso leve, também é um ótimo ponto. já nem Sim. sabem propriamente escrever, nem têm propriamente sanidade para fazer um voto consciente. Tenho a certeza absoluta que muitas dessas pessoas que vão votar provavelmente também votam em quem lhes dizem para Para votar. votar. Sim. Ou seja, acho que há aqui algum espaço para se ter uma discussão sobre isto, e também acho que pode ser por aí a abstenção. E acho que depois as pessoas não votam, ou pelo menos votam descredibilizando o sistema, porque o próprio sistema só auto-descredibiliza.
porque não é confiável, não é sério. Pois é, isso é esse ponto que eu queria chegar. A estrutura é quase circense, é anedótica. Mas cada As vez notícias mais, que tu vês são sempre cada vez notícias mais. de escândalos estúpidos, de berros. Pois, porque lá está, mas isso mais uma vez vai ter aquela questão do a engagement que nós estávamos eu percebo. nem só isso, é a questão do engagement, que É é isso. hoje em dia as pessoas só são atraídas por aquilo que Mas é. imagina, Hoje em dia não, que se calhar As pessoas sempre que foi são assim. atraídas. A cena é essa, há uma tendência para quem é atraído por esse tipo de propaganda se afirmar e ir votar, e provavelmente quem acredita num sistema mais sério, onde o seu voto possa ter alguma importância e tal, até quase que começa a dizer: "Oh, para que é que eu vou?" Sim, mas eu acho que essas Mas pessoas eu acho que há um também se desleixo, no esforçam sentido, por, acho que há um desleixo, acho que não temos muita cultura política, no sentido de Não, porque as pessoas não séria, estão informadas e e- educadas o suficientemente cultura política para nós isso. temos, mas acho que é uma cultura popular, Mas eu acho pouco que instruída. eu por acaso discordo um bocado. Eu não sei se nós temos alguma cultura política. Porque, Não tens, porque imagina, tu basta ver as autárquicas, toda a gente vibra. Mas vibra porquê? Pois, mas Porque há vibra em que festa, sentido? há bifanas, Isso para mim não é cultura política. há, percebes? pessoal a andar nas ruas, há bandeiras. Exatamente, hoje em dia é Há- muito há mais barulho, fácil tu há barulho, conseguires- né? Há hoje em dia é barulho. mais fácil conseguires um voto porque alguém te ofereceu uma caneta ou um isqueiro do que por alguém que tem efetivamente medidas boas para a tua cidade Mas ou antigamente, a tua, provavelmente o antigamente teu ainda concelho. era pior. Mas eu acho que imagina, eu agora estou a falar a nível nacional, acho que pronto, o nosso pensamento político, e pá, naturalmente também por causa de sermos um país mais envelhecido, acho que o nosso pensamento político ainda não tem se calhar a profundidade Mas é isso que eu estou Mas a culpa dizer. do Eu acho- sistema, não é das pessoas, não estou a culpar. Exatamente, eu acho que é a pessoa- muito por aí Quem tem que é menos tipo- culpa são as pessoas. Porque as pessoas muitas vezes também não se informam porque não têm tempo para se informar. Tu vives em Portugal, que é um país em que as pessoas acreditam que tu Claro. tens que trabalhar mais do que 8 horas para seres um trabalhador decente. Claro, E se claro, não claro. trabalhares mais de 8 horas, é tipo, ui, este trabalhador não trabalha, só trabalha 8 horas, por amor de Deus. Sim, nós ainda Pelo amor de advemos Deus. de gerações É. que tiveram em tempos muito diferentes dos nossos Yeah. e isso são Tem situações culturas normais, diferentes. sim. Yeah. Mas estás a fugir à pergunta. Não, eu que já é te que- respondi à abstenção. Não. Não, e a O que é segunda que tu pergunta? farias com um presidente junto? Calma, falta a segunda Ah, ainda. ok. Se achas, que tipo de poder é que a política autárquica Sabes para ti tem? Eu vou ser Qual é muito a área de honesto. atuação? Eu vou ser muito honesto. Eu até há pouco tempo eu não tinha bem noção de que é que as autarquias tinham poder para fazer. Então fui Pois. pesquisar. Ok. E as autarquias têm poder para legislar. Tem E têm poder poder, exatamente. Tens assembleia, tens um mini parlamento, tens Tens um assembleia, mini parlamento, no fundo. tens O a que para mim Câmara, é que é tipo o estranho. governo, né? Para mim é Também estranho, porque a Câmara é como tipo se o fosse um governo. bocado independente, percebes? Ou seja, tu consegues de alguma maneira legislar algumas coisas que estão dentro do teu Consegues. controlo para a tua freguesia ou Por isso é que há município. impostos diferentes, de município para município. e tal. Exatamente, é isso. Isso para mim é um bocado estranho. Mas acredito que seja válido acontecer. Não sei até que ponto é que isso vai ser bem gerido, tendo em conta que para as autárquicas, grande parte das pessoas não vota num determinado ideal político ou num determinado partido, mas vota nas pessoas que estão à frente desse partido. Pois, isso é daquelas que... E há muita gente que se inscreve nesses partidos políticos que nem sequer se identifica com esses Pois, partidos eu políticos. quando não percebia de política, não é? Não estou a dizer que percebo, estou a dizer que percebo mais do que nessa altura. Certo? Quando não percebia muito... Identifico-me com isso. Eu quando não percebia nada de política, para mim parecia-me super válido o argumento de não interessa ao partido, Interessa a pessoa que lá está. Pá, Também banger. tinha, Isto também está também sublinha tinha acima. muito esse pensamento. Atualmente, acho Atualmente já não é Acho que continua a Acho que tem interessar a sua pessoa. parte, A pessoa claro, é claro. a estrutura e a ligação fundamental, Sim. tanto E eu porque sou no mesmo capaz de não partido, votar num partido só por a pessoa e tanto que lá no está. mesmo partido existem pessoas que derivam e se mexem em territórios diferentes. Exatamente. Mas o partido é essencial. Porque os partidos existem porque defendem e têm Uma valores. determinada maneira de chegar a um determinado objetivo. E portanto, sim, eu concordo com o que tu estás a dizer, no sentido em que a política autárquica, para mim, muitas vezes é feita na ausência Para de mim estrutura política. É feita à deriva. É um bocado. Na minha Pelo menos cabeça é o que me um parece, bocado- é o que me sim, parece. aquilo que me parece é que é feito muito à deriva. Ou seja, Eu tu não estou a tens dizer que é mal pessoas- feita, Não, mas, exatamente, mas mais imagina, valia. é feita à deriva. Se calhar isto vai ser mal interpretado, mas o que eu quero dizer quando é feita à deriva é: nós podemos ter uma pessoa à frente de um partido,
por exemplo, que em termos económicos é mais de esquerda, e no entanto está num partido de direita. Porque ninguém sabe Percebes? muito bem o que é que defende, né? Exatamente. E é aí que eu quero chegar quando digo que é tudo feito um bocado à deriva. As pessoas que estão lá efetivamente vale é o podem ter voto, a não é? motivação de fazerem algo bom pela sua freguesia. E isso é um motivo válido. No entanto, muitas das vezes o que acontece é que tu te associas a um partido com que se calhar nem te Mas identificas porquê? tanto, Porque as pessoas votam pela porque as cor. pessoas votam por um clube que tem. Isso é o que me irrita. Eu sou do clube PSD, ou eu sou do clube PS, Claro, ou eu sou do clube CDU, claro. que geralmente são os partidos autárquicos. Sim, sim. Ahm, Por isso, pá, percebo perfeitamente. Mas recentrando aqui um bocadinho não acreditas então que possam ter grande diferença na forma como se vive no município? Ou seja, eu acredito que tem muita acho, eu diferença. Eu acredito que tem muita diferença. E as pessoas que lá estão, muitas vezes aquilo que acontece, e isso tu Eu consegues acho ver, que- é que as pessoas têm preferências acho que no por fazer município, determinadas sim. coisas. mas Ou nas seja, juntas, acho que as juntas é um bocado. as juntas, se calhar, têm menos poder, mas, por exemplo, uma Câmara tem o poder de olhar para as diferentes freguesias que tem e dizer: eu vou investir nisto, nesta freguesia, eu vou investir nisto, nesta freguesia. Eu acho que o problema nisto, do nesta poder freguesia. local é mais o. Acho que imagina, é corruptível a uma escala. Porque é Não sei. muito difícil de fiscalizar. É muito É muito mínimo. específico. É muito difícil traçar essas linhas, acho que são extremamente tenues. Uhum. Acho que. E é muita coisa que tens de controlar ao Yeah. mesmo tempo. Eu acho que sim também. Mas pronto, rapaz, também. Última partida. Pois, pergunta. pois. O que é que farias, né? Qual é que seria a primeira coisa que eu faria como presidente Porque eu não sei muito da bem. junta? Pá, fazia um banquinho ali à porta da minha casa. Pô, Que é para eu me sentar de perninha. Não, não estou a gozar. Isto foi uma notícia de uma candidata a uma junta de freguesia que disse que a primeira coisa que fazia enquanto presidente de junta era fazer um banquilho à porta de casa para brincar com os sobrinhos, uma coisa assim. É obra, Eu achei é fazer obra. hilariante. Não, aquilo que eu faria... É o espaço Opá, eu casa. acho que a primeira coisa que eu faria era, sem dúvida, falar com as pessoas e Yeah. perguntar às pessoas, tipo, o que é que vocês precisam na vossa terra? O que é que acham que é importante? Yeah. Tipo, vocês acham que é importante, sei lá, ter mais um pavilhão gimnodesportivo? Ou vocês acham mais importante que sei lá... Mas não achas que isso também é. Não achas que isso pode ser um pouco também Pode ser mau. propaganda? Não, isto... Principalmente se for feito em fase. em fase pré-eleitoral. Não, eu estou a dizer de fazer isto depois de já ter Yeah. sido eleito. Porque imagina. Mas mesmo assim pode não ser bom, porque Eu as pessoas concordo. podem querer um pavilhão gimnodesportivo e isso não ser o sentido que eu concordo. acho que seja correto. Eu para o- concordo na totalidade de que as pessoas devem ser ouvidas, não há a mínima dúvida. Uhum. Né? Eu trabalho num sítio onde a primeira coisa que eu vou fazer, se quiser a trabalhar num certo sítio ou um certo posto de trabalho, é tipo ir lá e dizer assim, bro, o que é que está bem e o que é que está mal. Exato. Lógico, É isso. não estou a dizer o contrário, só estou a dizer que temos que perceber que, da mesma forma, nós conseguimos ir ao local e retirar informação sobre o que é que acontece lá. Uhum. Mas Mas isso não lá- quer dizer que sejam as pessoas a tomar essa decisão final, não Sim, é? sim, claro. Mas o que eu estou a dizer é, as pessoas que estão lá não conseguem vir ao nosso local e perceber o que é que está a acontecer lá cá. Cá. Pois, mas Então imagina, nós podemos estar a criar mas eu acredito que tu tens que ter rede- o máximo de informação possível. Sim, mas podemos estar a criar aqui uma dinâmica estranha. Porque imagina, o que me custa às vezes neste poder autárquico é que se fala pouco em coisas concretas, do tipo, qual é o teu orçamento? Como é que cada está junta, da distribuído? própria junta. Como é que está distribuído? Quais são os teus custos? Concordo. Quais é que são os teus Sim, gastos? se calhar isso também deveria ser um dos primeiros princípios, que é a transparência. Exato, é tipo, Que é, onde é que primeiro o dia em que dinheiro está a ser assumes, diz, investido? olha, Onde é que não está? A junta tem este dinheiro, X é investido nisto, X é investido Porque nisto. imagina, X é chegar lá e investido dizer nisto. assim, eu era eleito, chegava, pá, eu nem sei muito bem como é que. Porque imagina, uma cena que também mete confusão é, tu não tens historial político, não tens nada. Vais para uma câmara. É tipo, Isso faz muita confusão. não é? É tipo, tu Muita confusão. passas de governar a tua vida para governar um município. Município. Yeah. Não, É isso que Não mais sei. confusão me faz nas autárquicas. mete-me alguma confusão. Mas ok, mas eu imagino-me a chegar a um município de paraquedas e dizer assim, ora bem, o que é que eu tenho que fazer? Yeah. Não sei se há algum tipo de introdução, se há algum curso, pá, não faço a mínima ideia. O que é que tens que quem fazer? é que me ensina o que é Quem que eu é que tenho me que ensina o que é fazer? que eu tenho que fazer? Yeah. Não sei. É que eu de repente sou o presidente de uma câmara De uma municipal. câmara ou mesmo de uma junta. Tem Yeah, as e há suas... muita gente que não passa pelos passos antes. Não é? Exato. É tipo, não do foi nada são presidentes introduzido. da câmara.
Nem sabem se calhar como é que é constituída a Assembleia. Yeah. Não sei. É estranho para mim. Mas imagina, eu para mim, se calhar a primeira coisa que eu faria era sentar-me, ver o estado das contas, ver o que é que está feito, o orçamento que eu tenho, os custos que eu tenho, se posso tirar de um lado para pôr no outro e tal. Ou seja, se calhar o que estás a dizer, eu concordo na totalidade, mas já tinhas de fazer de forma realista. Claro, tinhas que saber o estado em Não, que a mas junta o que é que está. você quer? É preciso 3 pavilhões. Tipo, minha tipo, senhora, mas nós neste não faz- momento temos que Yeah. pagar uma dívida, nós não podemos. Certo. Mas imagina, podes adquirir essa informação, percebes? Faz uma espécie de um Mas tens que censo, ser um o que é inquérito. como é tipo E tu a tens essa transparência. Claro, mas imagina, tu podes pegar nessa informação toda e dizer, ok, eu vou dedicar X% deste orçamento para a vontade do povo. Se houver disponibilidade para isso. Claro, Se claro. houver esse excedente para que possa-se fazer isso ser feito. E tens de fazer essa gestão económica, obviamente. Não vais só pegar em todo Porque imagina, eu nem o tenho dinheiro noção que tens, dos o orçamento custos, que tens. que imagina, é complexo, não é? Eu não tenho noção dos custos camarários, do que é que, onde é que está a ser alocado. A Câmara de Paredes Pois, mas tem isso tens que saber, porque tem que orçamento. Trabalha Pois. com o quê? A nível de impostos consegue. o que até é engraçado Consegue- porque a Câmara de Paredes neste momento está a fazer publicidade em muitos sítios e a patrocinar muitas coisas fora de Paredes. É tipo, eu Tu às gostava- vezes estás a ver uma cena completamente aleatória na televisão que nem tem nada a ver com Paredes e diz patrocinado por Câmara Mas lá Municipal está. de Paredes. É tipo, Não consegues what? deliberar se estás a favor ou contra isso, porque parece-me bem. uhum. Mas por outro lado, se me disserem assim, está a faltar Peraí, no outro lado, parece-me mal. exatamente, era isso que eu ia dizer, que é tipo, peraí, mas vocês para meterem esse dinheiro aí, das duas, uma ou tem excedente ou onde é que foram tirar? É isso. Fazer um pavilhão. Ok, um pavilhão, se for num sítio que efetivamente faça sentido fazer e onde que vai ser usado, não me parece mal. Mas se calhar, se no sítio onde for feito o pavilhão faça mais sentido Pôr pôr um centro lar, de saúde, ou um lar, centro de saúde, ou fazer saneamento, se calhar era. ou habitação. Ou habitação, não é? É preferível. Mas pronto, olha, é isto. Ei, Pronto. caralho, era para ser rápido. Então a minha vai ser rápida, que eu não tenho perguntinhas para ti. A minha notícia, a notícia que eu decidi trazer para hoje, começa com a seguinte frase: Ok. comer pudim com garfo. Iniciativa que começou na Alemanha, já chegou a Portugal Obrigado por teres trazido a e parte. está a ajudar jovens a combater a solidão. Comer pudim com garfo. Comer pudim com garfo. E qual era a seguir? A iniciativa que começou na Alemanha já chegou a Portugal e está a ajudar jovens a combater a solidão. Espera, eu não estou a perceber a sequência lógica Pronto, desta. então eu vou-te explicar. Houve uma iniciativa na Alemanha Porque eu como chamada... pudim com garfo. Tu comes pudim com garfo? Eu acho que sim. Ok, isto é um bom ponto. Eu não curto muito pudim, mas Pudim é top, um bom pudim é fixe. adoro como isto desviou rapidamente. Mas imagina, houve uma iniciativa na Alemanha Sim. chamada Comer Pudim com Garfo, em que isto foi publicitado nas redes sociais, em que os jovens se reuniam todos num determinado local para comer pudim com garfo. Mas qual é que era o objetivo disto? O objetivo disto pera, não era comer é pudim com com garfo? garfo. Sim, um pudim com garfo. Esquece, eu como com colher. Pois, com colher. Claro, claro. Yeah. Ou seja, o pessoal juntou-se para comer pudim com garfo. Porquê? Porque ia demorar bué de tempo a comer o pudim com garfo. Isso dava bué de Mas tu tempo estás a para tu imaginar falares aqueles com pudins pessoas. de tipo de iogurte? Opa, um pudim de iogurte. Tipo, olha, Porque estás a ver este jovem com um mega garfo aqui Ilegal. e com pudim. Mas imagina, eu estava a imaginar um pudim daqueles mesmo bolo. ok, esse que tipo dá um para comer pudim. com garfo. Dá, esse dá. Mas tipo um pudim, opa, imagina um pudim de copo. Certo, ok, estou a perceber. E houve esta iniciativa, o pessoal ia demorar bué de tempo Claro. a comer o pudim com o garfo. E isto dava bué de tempo para falares com pessoas. bom. Então, no fundo, isto foi só uma iniciativa para combater a solidão, no fundo, para incentivar Ou os seja, há jovens a pessoal agora a juntarem-se. comer grupo. E a isso comer... já aconteceu cá em Lisboa, Yeah. que juntaram-se um grupo de pessoas para irem a um determinado local comer pudim com garfo. Chega lá alguém que gosta de ser bué isolado, chega lá, abre pudim, faz aquela do... Yeah. E fala assim. E vai embora. E basta. Nunca falo com É muito ninguém, válido. pá. Yeah. Fala é voz. Mas imagina, isto para mim é uma iniciativa fixe, porque primeiro estás a usar um conceito engraçado que é ir para um sítio comer pudim com Pudins. garfo. Boa. Mas depois, eu no outro dia estava a ter esta conversa que é as pessoas mais antigas que não tinham, imagina, não tinham telemóveis, não tinham televisões, Tinham tantos entretenimentos. não tinham entretenimentos nenhuns. Iam, imagina, para, por exemplo, tipo uma cena da Segurança Social, em que já sabes que vais esperar para aí 4 horas e não tinhas nada que fazer. Pois é. Então o que é que as pessoas faziam? Falavam umas com as outras. Completamente. E tu hoje em dia, às vezes estás numa paragem no metro, quem é que são as pessoas que vão primeiro mandar assim um... Mano, no trabalho. Uma Às vezes laranja estás no para o ar. trabalho. Yeah. Estás com os fones, o teu colega está com os fones e o outro está com os fones.
E se for Pois, preciso, vais não, ao para é isso. trabalhar, vais embora, não falaste. Pois, mas é isso, imagina, tu às vezes vais para uma paragem no metro e se tiver lá uma pessoa adulta, geralmente começa a mandar ele. Isto realmente, pá, este Pois é, autocarro pois é. chega sempre atrasado. Pois é, e o pessoal gri-gri. E o pessoal ninguém diz nada. E lá de pensar, pá. E lá está. Porquê? Porque imagina, antigamente seria muito estranho É teres verdade, 20 pá. pessoas dentro de uma sala e estarem todas paradas e ninguém falar umas com as outras. É bué, verdade. Ou seja, as pessoas começavam a falar umas com as outras e era super natural de falar E com aliviavam, desconhecidos. não é? E aliviavam. Por isso é que a nossa geração Ou também está seja, toda Certo porquê? Porque as redes sociais, no fundo, que supostamente devíamos juntar, estão-nos a isolar. Porque completamente. cada vez, tipo, nós às vezes estamos rodeados de pessoas e estamos numa rede social. Pois é. Ou seja, nós podíamos estar Até a ser há um episódio sociais. que tu dizes uma cena que a cena dos mundos digitais. E há dos mundos virtuais Então, do Nietzsche. penso bem vezes nisso, mano. Pois é Nós isso. estamos tipo, sempre em mundos imagina, virtuais. bro, socializar é falar que as pessoas estão à tua volta e Yeah. tu estás numa rede social que te impede de socializar. Tu estás numa rede social saindo da rede social maior que existe e mais Exatamente, fixe. yeah. E mais genuína. Ou seja, claro. por isso é que tipo, eu trouxe esta notícia porque eu acho super fixe. Tipo, Onde tu é que nós arranjares estamos a chegar? iniciativas, yeah, Para ou teres que voltarmos ao arranjar- passado. É tipo, Exatamente. vamos para comer conhecer pessoas pudins com to- um garfo. com um garfo. Que é para toda a gente demorar. E se com o garfo não der, a próxima é comer pudim com as mãos. com um palito. Com um palito. Que é para podermos conversar uns com os E outros. temos tempo que chegue para isso. E é proibido o telemóvel. É tipo, caralho, está mesmo tudo fodido. Mas é. Mas opá, eu acho fixe. E acho fixe que de certa forma se comece a combater essa solidão. Porque já se provou que a solidão hoje em dia é um dos maiores problemas dos jovens. Que estão Completamente. cada vez mais E não só, isolados. até te digo já. E não só. E não só. Mas pronto, é. E era isso. Era a notícia Acabamos que com, eu tinha para hoje. com um bom conceito. Pá. E pronto, E sendo agora? assim, passamos para o último, para o último segmento deste Uhum. podcast, chamado Delírio Poético. Delírio Poético. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Não sei se vocês dizer bem-vindos, né? Porque isto é tipo só coisas e volta. Yeah. Nós Take paramos. 3. Vamos agora então passar ao nosso último segmento deste episódio, que vocês já conhecem, chamado Delírio Poético, em que vamos rolar as nossas roletas com estados de espírito e com coisas para podermos escrever os nossos poemas para o próximo episódio. E desta vez acrescentamos duas novas palavras à roleta, que são transformador, como coisa, e um transformador como estado de espírito. Ok. É o que é. Portanto, vamos então rolar e ver Força, o que é mãe. que sai. Bem, é bom, mais uma vez é bom. Mas este acho que vai ser o mais desafiante. Vai ser bastante desafiante. Vamos ter que escrever sobre uma tangerina no estado de espírito de paranoia. Ok. Ah, Por um lado ainda bem que Ok, saiu paranoia, não é? Porque podemos pegar na tangerina e depois fazer dá para ir para muitos E fazer lados o que com nos essa tangerina. apetecer, não é? Yeah. e fazer Certo, o que... porque a paranoia é bom. Yeah. A paranoia, A ela paranoia também. dá-te bastante liberdade. Mano, apetece-me Uma já escrever um tangerina. poema. Sobre a tangerina e a Apetece-me já, paranoia. apetece-me já escrever um poema. Se quiseres um objeto de inspiração, eu devo ter uma tangerina lá dentro. É? Se quiseres pôr aqui para escrever, Vou escrever este poema a comer uma tangerina. isso é bom. Pois é. Tenho cuidado para não sujares o papel. Sabes qual é o conceito de fruta da época? Sabes qual é o conceito de fruta? Mas sabes ou não? Sei. Porquê é que se chama fruta da época? É porque é fruta que geralmente, tipo, tu tens essa fruta nessa época, Não. não é? Não é porque essa fruta nasce nessa época. Achas que há, Tipo- achas que há maçãs o ano inteiro? Não, mas isso é por causa de ser geneticamente modificada. não é? Chama-se Não há fruta, morangos aí ano chama-se inteiro, fruta o da ano época inteiro. porque é fruta que consegues manter durante o ano inteiro. Espera, um morango não é tipo uma fruta da época? Imagina, há frutas que tu não consegues imaginar. Eu também estou a dizer isto porque ouvi num podcast e o que me pareceu e aquilo que eu incuti foi isso. Mas é de género. Fruta da época é fruta que, apesar de ser, por exemplo, fruta da época, tens o ano todo. Esse é o ponto. Aí a fruta da época é suposto. Então não é da época, é Mas do ano. Mas imagina, o que é que tu chamas tipo
vais a um sítio qualquer, a uma cantina, um buffet. O que é que temos hoje? Fruta da época. E é sempre as mesmas. Durante o ano é maçã, banana e laranjas. laranja. Cá. Yeah. Porquê é que se chama fruta da época? E é sempre a que há. Mas por acaso não tinha essa ideia. Tipo, imagina, para mim a fruta da época era a fruta que geralmente tens essa fruta Não, nessa época, só. Fruta da época é tipo, é o que há sempre. É estranho. Tu podia-se chamar só fruta. Isso. E é Ou com isso. uma fruta eterna. E é com isto. Vai. E é com isto que terminamos por hoje o nosso episódio. Espero que tenham um ótimo novembro, porque aproxima-se uma época bastante especial e nós estaremos aqui para mais um episódio de dezembro. E com fruta da época. E com fruta da época. Espero que tenham gostado. Fiquem desse lado, porque nós também vamos ficar. Um abraço. Beijoca. Beijoquinhas, malta. Grande abraço. Grande abraço, irmão. Olha, fortes. Tchauzão, malta. Está fechado. Ai, posso parar aqui? Yes.